Boa tarde, galera. Boa tarde. Vocês estão bem? Como estão nessa quarentena aí? Fazendo vários nadas. Isso aí, só não vale furar a quarentena, hein? Galera aí do ensino médio, responde aí no chat. A aula de vocês estão de recesso, estão de férias? Como é que tá aí? Porque eu falei com uma antiga professora minha, que eu sou de Niterói, estudei a vida toda no Abel aqui. Tem muita gente, acho que do Abel aqui. Ela falou que lá no Abel não vão dar muito recesso, não. Uma semana de recesso, sem aula. 2 semanas. Ansiosa para as provas de vestibular da FGV. Pois é, quando eu fiz vestibular, para FGV eu fiz no Santo Inácio. Pô, eu tava muito ansioso no dia, achei que não fosse passar, não. Mas eu passei eu me inscrevi pelo vestibular e pelo Enem. No Enem eu fui bem, mas não passei pelo Enem, não, passei pelo vestibular. Hum. E você, João? João e Guilherme, vocês passaram como? Vestibular ou Enem? Passei Transferência vestibular, externa, cara. meu querido. É real, né? Guilherme foi de fora. O Passei quê? pelo vestibular, cara. Vestibular, né? Pelo Enem é muito difícil. Tem que ter mais de 800 de média. Bem difícil É mesmo. horrível, muito difícil. Sério, mano? Caraca. É pesadão, mano. Entrar na FGV pelo Enem é complicado, gente. Vestibular é mais easy, mais tranquilo. Mas, gente, vamos esperar mais 3 minutinhos. Aí a gente passa a palavra pros meninos, João e o Guilherme, eles começam a aula, tá? É bom saber que vocês estão bem. O Vitor Gabriel perguntou como é que funciona o vestibular da FGV. Eu expliquei isso ontem, tá? A gente vai botar a gravação no portal hoje à noite. Era para eu já ter colocado, mas eu fiquei com preguiça de fazer isso. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa. E aí, enfim, desculpa a todos, mas eu vou botar a gravação aí mais tarde, quando acabar a aula. Da aula 1, tá? De aula 12 eu boto amanhã. Aí eu explico lá como é que funciona o vestibular. Uns avisos aqui. Primeiro, se tiver alguém aí que estuda no Abel, aqui em Niterói, dá um salve aí no chat. E segundamente, Guilherme, começa a dar o seu Sim. share screen aí, para eu passar Ok. só aquelas primeiras orientações para a galera. Aí Beleza. vocês Tá começam. aparecendo aí? Tá aparecendo sim. Bem, bota no segundo slide aí só para passar aqueles recados básicos. Gente, ontem, o que aconteceu? Rolou muita discussão no chat. Vamos tentar evitar de fazer isso, tá? Se vocês, o Guilherme e o João vão passar as orientações caso vocês tenham dúvidas, caso tenham algumas perguntas. Eles vão falar como é que eles querem que vocês façam. Cada aula, os tutores vão definir como é que eles querem. Mas tentem não, assim, não fiquem promovendo discussão, não, porque atrapalha não só quem está participando e fica perdendo a concentração, como os professores. A gente às vezes fica vendo, aí perde a concentração, tá bom? Vamos evitar isso. Então, só recapitulando os avisos de ontem, mantenham sempre os microfones desligados, tá? A não ser que o professor peça para você ligar para, enfim, fazer alguma pergunta. Bem, vocês podem ligar a câmera, não tem nenhum problema, não precisam ter vergonha. É bom que vocês já treinam para uma entrevista de emprego, vocês vão precisar. O nome e sobrenome aí no Zoom, vocês têm que colocar o mesmo do cadastro, porque quando a gente for fazer o match, né, do relatório que o Zoom dá para gente, com a inscrição de vocês, ontem eu fui pegar o relatório e tinha lá assim, Bernardo. Pô, Bernardo tem vários. Aí a gente tem que saber assim, nome e sobrenome que você usou no cadastro, tá bom? Então vocês botem nome e sobrenome. Eu anotei mais uma coisa aqui para falar. Chat, já falei, Dona Gabriel, já botei para gravar. E as gravações. A gente está colocando naquele portal do Eventry.
Então, eu vou colocar hoje à noite da aula 1, vou ver se eu consigo colocar os slides que a gente usou, e aí assim sucessivamente. Então, se você não viu de ontem, perdeu, quer recapitular, vê lá, a gente vai, mais tarde eu posto lá da aula 1. E por último, tem muita gente mandando e-mail, mensagem no Instagram que não está conseguindo. A gente está respondendo à medida do possível, mas como tem muita gente mandando, a gente está com uma capacidade ociosa aí de funcionários no centro acadêmico, e aí é isso. Bem, já falei demais, já sei que eu sou muito chato, Guilherme e o João já estão me olhando de cara feia, então, por favor, aí uma salva de palmas, todo mundo no silêncio para os dois. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Flávio. Bom, vou começar só com um aviso de como vai funcionar a questão das perguntas. Eu e João preferimos um método que é, a cada intervalo que a gente for dar entre uma apresentação minha e a apresentação dele, a gente tem 10 minutos de intervalo. E aí cada um usa o mecanismo tem aí raise your hand, para vocês levantarem a mãozinha, aparece aqui para a gente, e aí a gente vai dar a vez para vocês falarem. Então, só para testar aí, não sei se tem alguém, eu sei que tem gente do Espírito Santo aí, levanta a mão e vê, para eu ver o que vai aparecer para mim. Ok. Aí, ó, apareceu para mim. Já apareceu aqui, Ana Carolina. Beleza. Carolina, Pedro também, Pedro Campbell. Isso. Galera legal aí do Espírito Santo. Bom. Aí, só uma coisa, gente. O lance do levantar a mão é que a sua mão continua levantada mesmo depois que você tiver a permissão de falar. Então, levantou a mão, falou, abaixa a mão depois, tá? Tem que abaixar manualmente. O programa não abaixa para você, beleza? Então, agora, indo direto ao assunto, meu nome é Guilherme Moraes, sou do sexto período da EPGE, o João aí também, mesmo período que eu, e hoje nós seremos os tutores de vocês. Bem, esse aí é um pouco dos tópicos da aula, e eu acho que para começar um pouco a adentrar a teoria econômica, é importante a gente dizer o que dá sustentação a ela, qual da onde surge a teoria econômica, como ela vai surgir e como ela vai ser organizada. Basicamente, nós economistas nos utilizamos o tempo todo de modelos econômicos. E da onde vem essa origem e por que a gente se utiliza dessa ferramenta? Se vocês forem parar para pensar na história da ciência, começando lá no século XVII, por exemplo, qual o método que os caras têm? Ou se você pegar a história mais famosa de Isaac Newton lá, o cara estava debaixo da árvore, aí caiu uma maçã na cabeça dele, e ele, o que está acontecendo aqui? O cara já era físico, já tinha uma ideia, e dali surge a teoria da gravitação universal, por exemplo. O método científico basicamente é aquela coisa, é a observação de um fato, você vai fazer uma hipótese para saber se aquele fato aconteceu por um determinado motivo, então você faz uma hipótese, a maçã caiu porque existe uma atração natural da Terra puxando essa maçã. Essa é a sua hipótese que você vai trabalhar com ela. E aí você vai observar de novo outros fenômenos com as mesmas características a fim de comprovar essa teoria que você está fazendo. Na economia, isso tem um caráter peculiar, que é o quê? As hipóteses que nós utilizamos são, no geral, hipóteses simplificadoras. Nós somos uma ciência social, nós queremos estudar o comportamento dos indivíduos. A economia está tratando nada mais, nada menos do que os indivíduos de uma economia agindo em uma determinada estrutura, que é o mercado, os mercados dessa economia. Então, a gente vai fazer hipóteses que simplificam um pouco esses comportamentos, né? E a partir dessas hipóteses, a gente desenvolve esses modelos econômicos. Assim como Newton também, né? Assim como Newton também usava hipóteses simplificadoras. Não é uma coisa só da ciência econômica, mas a ciência econômica é bem peculiar nisso, porque a variável que a gente trata, né, que é o ser humano, é o que os cientistas sociais chamam de uma variável infinita. E tem infinitas dimensões para se pensar o comportamento humano e, portanto, seria impossível descrever ele como um todo em um modelo, né? A ideia do modelo é justamente simplificar isso, como se fosse um mapa, né? Tem a ideia do modelo. O mapa é um modelo de um país ou de uma região
em que ele simplifica, para a gente poder compreender os aspectos mais importantes desse fenômeno, que no nosso caso é a atividade econômica, é o comportamento humano, é como as pessoas se relacionam, como o indivíduo pensa, e etc. Exatamente. E uma alusão a isso à física, por exemplo, que é digamos, um grande modelo para a gente, né? O economista gosta sempre de olhar para a física, o que o físico está fazendo para poder entender mais ou menos a forma de olhar para o mundo. Se você pensar na gravitação universal de Newton, ele estava falando que, devido aos pesos, devido às massas desses corpos, eles se atraem. Aí, durante o século XX, outro cara vem e fala, não, existe uma malha que esse objeto vai fazer uma curvatura nele e, por isso, gera gravidade. Então, os modelos, a partir ao longo do tempo, eles vão se tornando mais sofisticados. Mas tudo tem um ponto de partida, e aqui a intenção é justamente dar esse ponto de partida. Quais são as hipóteses mais simples e os modelos mais simples que a gente tem na economia e que tem um grande poder de predição, um grande poder de entender a nossa realidade? Então, você quer entender um fenômeno. O que uma seca pode causar no preço da soja, por exemplo? Entendeu? Então, os modelos servem para a gente poder tentar entender esses fenômenos. Vamos começar aqui com 2 modelos que eu acho que são os mais básicos da economia, para a gente tentar entender um pouco da dinâmica da sociedade e como ela funciona, né? A gente tem aqui o primeiro modelo, é o fluxo circular da renda. Basicamente, ele está descrevendo como os agentes da economia, as famílias e as empresas, então a gente está supondo 2 agentes só, 2 tipos de pessoas, que são as empresas e as famílias. A gente vai estar descrevendo como eles funcionam. Então, você tem ali o mercado de bens e serviços, e só para demonstrar ali, parece um pouco confuso isso daí, mas é só você prestar atenção que as setinhas de fora, as setinhas em preto, elas são o fluxo em dólares, ou seja, a transferência de dinheiro entre esses agentes. Enquanto o fluxo laranjinha ali, bege, não sou tão bom para descrever essa cor, é o fluxo de insumos e produtos, ou seja, é o fluxo de mercadorias em si, e não somente o dinheiro, mas sim fluxo, copo, cadeira, mesa, o que seja. Então, você vê aí que, basicamente, se você for começar de um ponto de partida, vamos supor que eu tenho R$100 no meu bolso. Eu sou um cara com R$100 aqui no meu bolso, e eu estou passando ali na praia de Botafogo e tem um Starbucks ali perto. Aí, eu com meus R$100 vou falar o quê? Vou querer tomar um café ali no Starbucks. Então, eu, que sou uma família, estou indo até um estabelecimento, uma empresa, e comprando essa mercadoria. Eu estou indo lá, gastando dinheiro, ali você tem o gasto, eu dou o gasto para ele, e ele me retorna o serviço, entendeu? E aí a cadeia vai continuar a partir disso. A partir desse dinheiro que eles recebem, eles têm uma receita, certo? A empresa vai ter uma receita, e aquele bem e serviço que ela vende, ela vai produzir mais. E qual é a relação, qual é a outra relação entre mim e essas empresas? Ou entre nós, famílias, e as empresas? A outra relação é nós ofertando um trabalho para eles. Ou seja, eu vou até uma empresa e trabalho. Eu, por exemplo, um dia quero poder ser professor na fundação. Então, um dia eu, família, vou estar ofertando meu trabalho para a Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, o que está acontecendo? Eu sou um fator de produção. As famílias, nós estamos vendendo para as empresas esses fatores. Ou seja, eu vendo meu trabalho em troca de quê? De salário, ou se eu tenho um bem, por exemplo, um terreno, e vou alugar para uma empresa poder colocar lá a sua planta de produção, ela vai me pagar o quê? Aluguel. E mais ou menos essa é a dinâmica do fluxo de dinheiro e do fluxo de mercadorias dentro de uma economia. É bom você ir entendendo como isso vai circulando, como vai se dando a dinâmica dentro de uma sociedade de mercado. O segundo modelo, basicamente, diz respeito à fronteira das possibilidades de produção. O que é isso? A gente tem uma quantidade finita de recursos, né? Como o Flávio já disse, a gente tem uma quantidade finita de recursos, então tudo que está sendo imposto para a gente o tempo todo é uma escolha. O que você vai gastar? Em que você vai gastar? Você vai gastar, vamos supor que eu sou uma planta de produção lá, eu produzo sapato vermelho e sapato amarelo.
quando eu for produzir esses dois bens, eu tenho que escolher qual dos dois eu vou produzir, qual a quantidade dos dois que eu vou produzir. E isso depende da minha capacidade de produção. Ou seja, eu tenho ali, ó, quantidade de computadores produzidos e quantidade de carros produzidos. Eu tenho que escolher como, e aí no caso a gente está falando como sociedade, não como empresa só, mas como sociedade, quantos carros que a gente vai produzir? E quantos computadores que a gente vai produzir? Qual é o máximo que a gente consegue produzir deles? A gente vai escolher dentro dessa curva aí, ó. Então a gente quer escolher aonde nessa curva? A gente quer escolher aonde a gente consegue produzir o máximo de tudo. Ou seja, você tem uma curva, né, ali, que ela tem um bege mais claro e um bege mais escuro. Quando a gente caminha para o bege mais escuro, a gente caminha para uma fronteira de eficiência, certo? É uma fronteira onde a gente consegue produzir o máximo de objetos, dado os recursos que a gente tem. Então, essa é o que a gente chama de fronteira de possibilidade de produção. É onde a gente pega os recursos que a gente tem e, com a maior eficiência possível, a gente produz uma combinação dos dois bens. Aí você pode caminhar por toda essa curvinha bege escura aí. Você pode produzir tanto 3.000 computadores quanto 1.000 carros, entendeu? Só 1.000 carros e 0 computadores, ou você produz 3.000 computadores e 1.000 carros. Ou você pode escolher uma combinação ali dentro daquela fronteira. E o que faz essa fronteira? Sim. Pessoal, um exercício para quem quiser tentar raciocinar em cima disso é só tentar pensar que para qualquer ponto que você escolhe na parte bege mais clara, você vai conseguir um ponto estritamente melhor, no sentido de que você vai conseguir produzir mais dos dois bens ao mesmo tempo. Então, tipo, você tem é o que a gente chama de dominar, né? Esse segundo ponto dominaria estritamente o primeiro ponto, no sentido de que você consegue produzir, você não tem uma escolha aí envolvida, você consegue ser melhor em todos os aspectos. Exatamente. Se você está na fronteira bege, você está ali no bege claro, por que você vai ficar ali, sendo que, utilizando-se dos mesmos recursos, sem nenhum prejuízo a mais, você consegue produzir mais? Entendeu? Não faz sentido. Então, o caminho natural é você caminhar para essa fronteira de possibilidade de produção. E o que isso diz para a gente é que as empresas tendem a caminhar para a eficiência. As empresas tendem a caminhar para a utilização máxima de seus recursos, né? E como essa fronteira ela vai se expandir? Ela vai se expandir justamente através da tecnologia. Antes eu tinha uma máquina que conseguia produzir 1.000 carros. Agora eu tenho uma máquina que produz 2.000. Ali no exemplo eu tinha uma máquina que conseguia produzir 3.000 carros. Agora eu consigo produzir até 4.000 com o mesmo custo. Então, a expansão da fronteira de possibilidade de produção, ela vai depender aí, nesse caso, da tecnologia. Agora eu vou para outro ponto, que a gente pode aprender muito com a economia, e nós economistas somos, assim, chatos com isso. A gente é muito chato, que você tem que perceber que nem tudo que é correlacionado necessariamente tem uma causalidade. E o que isso quer dizer? Eu botei uma frasezinha ali bonitinha em latim, né? Que é post hoc ergo propter hoc. Isso quer dizer o seguinte: se isso aconteceu, e isso aqui aconteceu depois, então o que aconteceu depois é por causa do que aconteceu antes. Isso não é necessariamente verdade. A gente pode ver aí uma correlação que é absurda. Estou mostrando aí para vocês, ó. Quanto menos filmes do Nicolas Cage faz em um ano, mais gente morre em acidente de helicóptero nos Estados Unidos. Percebam que toda vez que ele faz filme, menos gente morre. Todo ano que ele faz mais filme, menos gente morre. Isso é uma extrapolação que eu estou fazendo, é uma correlação completamente absurda, para mostrar a vocês que nem sempre, quando vocês olham uma correlação, ela quer dizer que tem uma causalidade. E a gente, como economista, está sempre falando, você estabelecer uma correlação, você quer dizer se existe uma causalidade nisso, você tem que provar. Então, vamos supor um exemplo aqui. A quantidade de pessoas de uma minoria começou a adentrar mais na Universidade Federal. Beleza. E isso foi por causa das cotas. Será? Você tem que provar, entendeu? Essa não é uma coisa evidentemente clara. Será que as pessoas dessas minorias começaram a ter uma ascensão e por isso elas conseguiram ter mais acesso à educação e por isso elas acessaram a Universidade Federal e não foi por causa das cotas? Então, assim, você tem que estabelecer não só a correlação,
mas você tem que estabelecer a causalidade, você tem que mostrar que uma coisa é causa da outra. Isso é uma questão muito comum também em política pública, né? Porque os economistas estudam muito o mundo real, porque é muito difícil você criar um laboratório para estudar economia. Porque, por exemplo, você quer saber o que acontece com o país. Você não vai, vamos testar aqui com esse país o que acontece se a gente levar muito a taxa de juros. Se ele falir, não tem problema, só a gente vai morrer de fome. A gente não pode fazer isso, né? Então, o que a gente faz é que a gente olha muito para o passado e para as experiências de políticas públicas para saber o que funciona e o que não funciona. E isso é muito complicado. Por quê? Porque não basta você olhar que aconteceu uma política pública, por exemplo, digamos o Plano Real. Não basta você olhar para quando aconteceu o Plano Real e observar que depois houve estabilização monetária e imediatamente dizer, então o Plano Real causou estabilidade monetária. Isso não necessariamente é verdade. Você tem que desenvolver mais esse sentido. Você tem que mostrar que sem o Plano Real a gente não teria essa estabilidade monetária que a gente conseguiu. É essa a ideia, sabe? A causalidade vem de uma relação de ser. Então, quem já estudou lógica aí sabe que é bem diferente de uma relação de interseção, que é o que uma correlação diz. Uma correlação diz simplesmente A e B, enquanto uma causalidade diz A implica B. São coisas bem diferentes e a gente precisa de causalidade se quiser dizer que, por exemplo, uma política pública funciona ou não. Exatamente. E aí entra a importância dos modelos, que é o que a gente está fazendo como economista. A gente está observando um fato, então vamos supor que a gente está observando o que o João falou. A gente está observando a implementação do Plano Real. Eu vou ter que criar um modelo que interprete como esse Plano Real impacta na estabilização monetária. E aí eu vou utilizar esse modelo para poder explicar. Esse modelo está logicamente consistente, ele está bonitinho, ele realmente explica todos os fatos. Então, você pode sim afirmar que existe uma causalidade entre uma coisa e outra. E agora, pulando para outro ponto sobre nessa introdução, né? Eu acredito que, às vezes, a gente como economista eu ainda não posso falar, né? Mas como aluno de economia, espero em breve. Mas como aluno de economia, a gente sempre acha que os outros sabem, que é a distinção entre microeconomia e macroeconomia. Mas nem todo mundo sabe que a economia vai ser dividida entre essas duas partes. Basicamente, a microeconomia ela está querendo estudar os indivíduos e como eles vão alocar os seus recursos. Então, coloquei uns exemplos ali sobre educação básica obrigatória. Vamos supor, você mora num país que tem educação básica obrigatória, Brasil. Como será que isso impacta no ganho dessas pessoas lá na frente, no futuro delas, se elas vão ter um salário maior? Como é que isso diz para a gente? Como é que a gente pode estudar esse comportamento? Como é que a gente pode estudar o impacto disso nas decisões dos indivíduos, né? Cada indivíduozinho tomando uma decisão, como a gente pode traduzir isso, entendeu? Enquanto a macroeconomia ela já está preocupada com o que a gente chama dos agregados, ela está preocupada com as coisas que englobam toda a economia. Então, eu coloquei ali exemplo taxa de juros, por exemplo. Taxa de juros, como é que a taxa de juros vai impactar na inflação? O crescimento econômico, como é que o crescimento econômico impacta em toda a qualidade de vida de uma população, daquela sociedade? O desemprego, são tudo variáveis que têm esse caráter macro, esse caráter do agregado, da sociedade como um todo. Então, essa distinção é muito importante para daqui para frente vocês vão ter aulas que a gente não vai falar necessariamente que a gente está falando de micro ou de macro, mas na hora que você vê o cara falando lá sobre taxa de juros, sobre inflação, o cara está falando de macro. O cara está falando como é que o indivíduo vai escolher sapato, como é que o cara vai escolher a quantidade de arroz que ele vai comprar no mês. Ele está falando sobre microeconomia. E aí agora eu vou deixar o João falar um pouco sobre os 10 princípios de economia e mais tarde eu volto para dar mais uma palavra com vocês. Obrigadão, Guilherme. Galera, deixa eu compartilhar minha tela agora. Show, todo mundo chegando? Então, todo mundo chegando? Tudo bem? Guilherme, dá um feedback aí, você tá vendo? Você tá mudo, amigo? Vou supor que tá todo mundo chegando. Beleza. Aqui o chat, né?
Ótimo. Bom, então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos princípios fundamentais de economia. Esses princípios são retirados do livro de Introdução à Economia do Mankiw. É um livro muito bom, introdutório para quem assim, não tem noção de cálculo, ainda não estudou tanto de matemática avançada para entender outros livros. E ele dá boas intuições de como a economia funciona e como um economista deve pensar. E a gente vai usar várias coisas que o Guilherme falou aí, a gente vai ver como elas se aplicam e como os economistas modelam, de fato, esse ambiente de mercado, o comportamento das pessoas e como elas interagem, tá bom? Vamos lá, então. Falando aí do primeiro princípio. O princípio 1 diz que as pessoas enfrentam trade-offs. Tá? Trade-offs podem ser traduzidos meio que livremente como dilemas. A ideia é que os trade-offs são uma decisão em que você não pode escolher os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher, se você tiver que escolher um, você vai ter que se livrar do outro. E a gente enfrenta isso, como esse princípio está dizendo, e é bem fácil concordar com ele todo dia, né? Você acorda de manhã, às 7 horas da manhã, e você tem aula. Mas você pensa, nossa, eu posso dormir mais meia hora, e aí eu vou ter que me arrumar mais rápido, o que vai te causar um pouco mais de problema. Talvez você perca o ônibus, talvez você encontre alguns problemas aí, mas você pensa, bom, talvez valha a pena por mais meia hora de sono, né? Isso é um trade-off. Você está decidindo entre duas coisas mutuamente excludentes, né? Você não pode decidir dormir mais ao mesmo tempo que acordar cedo. É logicamente inconsistente. Portanto, é bem claro que isso acontece na vida de todas as pessoas. E por que isso é importante para os economistas? Por que a gente está falando de trade-off quando a gente fala de economia? Porque quando a gente estuda mercados e decisões individuais, isso impacta justamente nos agregados que a gente busca entender, como as pessoas gastam seu dinheiro, como as pessoas decidem se vão fundar uma empresa nova ou como as pessoas decidem como investir seu dinheiro. Tudo isso leva em consideração os trade-offs que as pessoas enfrentam. A pessoa decide ou se ela consome mais ou se ela poupa para consumir mais no futuro. Isso é um trade-off. A pessoa decide coisas mais simples, como ela decide ir a uma festa ou ficar em casa estudando para a prova de manhã. É outro trade-off. Tudo isso depende de decisões individuais, que é outra coisa que a gente vai ver muito daqui para frente nessa aula, e percebendo que o que a gente está falando acaba sendo muito questões subjetivas, né? Não tem uma resposta clara do que a pessoa deveria escolher, se ela deveria ir para a festa ou para o cinema ou ficar em casa estudando para a prova. Não tem uma resposta clara para isso. Isso vai depender de cada um. E isso os economistas eles já absorveram essa ideia de que essas decisões são subjetivas. Mas o que a gente trabalha aqui é no caráter objetivo dessas decisões. De fato, não é possível negar que as pessoas enfrentam trade-off, e é isso que a gente vai investigar. Quais são os trade-offs que as pessoas vão enfrentar, como elas lidam com esse trade-off, dado a sua característica subjetiva, certo? O princípio 2 que a gente traz aqui é a ideia de que o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. E aí a gente começa a entender um pouco mais o que está por trás desse trade-off. Essa ideia é o que a gente chama no meio de economia de custo de oportunidade. O custo de oportunidade que é a ideia de que o custo de você fazer, por exemplo, a gente tem a diferença entre o custo de economia, que é o custo de oportunidade, e o custo contábil. Por exemplo, você tem uma firma e você quer saber qual foi o custo desse mês, você vai levar em conta, talvez, o quanto você gastou com funcionário, o quanto você gastou com matéria-prima, mas talvez você não leve em conta o preço que você pagaria se você tivesse alugado o departamento que você usa para vender. Mas você deve levar isso em conta se você estiver falando de custo de oportunidade. Porque você não deve simplesmente, tudo bem, eu ganhei mais dinheiro do que eu gastei. Isso quer dizer que eu tive lucro? Não necessariamente. Não do ponto de vista de um economista. Do ponto de vista de um economista, é o seguinte, se existe uma situação que eu podia ter tido mais lucro do que essa que eu tive agora, quer dizer que eu tive prejuízo, na verdade. Porque existia a possibilidade de ter mais lucro e, na verdade, eu não atingi esse lucro máximo aí, certo? A gente vê muito, conforme a gente vai vendo essas ideias, a ideia de maximização, que é outra ideia muito importante aí para os economistas e para a ciência econômica no geral. Tudo bem? Então, isso já é uma ideia marcante, que a ideia de que o custo de algo não é simplesmente quanto você paga por ela, mas aquilo que você poderia receber, aquilo que você poderia usar. O melhor uso
daquele seu capital, daquele seu, da sua disposição, até. Tudo bem? O princípio 3 diz que pessoas racionais pensam na margem. Tudo bem. Isso é algo muito importante para os economistas, porque algum tempo atrás, no século passado, aconteceu algo que a gente chama de a revolução marginalista na economia, em que vários pensadores muito importantes atualmente meio que fundamentaram a teoria econômica em cima da ideia de que pessoas racionais pensam na margem. Tudo bem? Então, para entender esse princípio, vamos tentar entender primeiro duas coisas diferentes. Primeiro, o que são pessoas racionais, tudo bem? E depois, o que é pensar na margem, beleza? Tá. Primeiramente, vamos olhar para essa ideia de pessoas racionais. Aqui a gente não está falando de racionalidade no sentido de uma pessoa ser burra ou no sentido da pessoa se levar pelas emoções, embora isso possa entrar em conta também. Mas o que a gente está falando é uma definição muito específica, tá bom? A definição de racionalidade não é algo geral, algo sem significado, é um significado muito específico em economia. Desculpa, é a ideia de que as pessoas sempre são capazes de dizer o quanto elas gostam de algo, que é o que a gente chama de completude. A ideia é a seguinte: uma pessoa racional, se eu oferecer 2 marcas de biscoito para essa pessoa, uma pessoa racional seria capaz de dizer qual delas ela prefere. Isso é uma característica da racionalidade. E outra característica da racionalidade é o que a gente chama de transitividade. É a ideia de que se a pessoa prefere A a B e B a C, então ela prefere A a C. Tudo bem? É realmente bem a ideia da palavra transitividade. Se traduz bem no conceito. E assim a gente define pessoas racionais. Só para não ter dúvidas que a gente está chamando alguém de não racional. Seres humanos não são racionais. Nenhum economista assume que seres humanos são racionais. A ideia novamente, como o Guilherme tinha falado, como a gente está tentando propor modelos simplificadores, a ideia aqui vai ser a gente tentar simplificar o comportamento do ser humano ao máximo para tentar entender se de fato como de fato ele se comporta, tudo bem? E vocês não precisam concordar. Muitas pessoas não concordam, mesmo no meio da economia. Tem um ramo inteiro chamado de economia comportamental que discorda da abordagem da economia tradicional, que diz que a ideia de que um ser humano é racional e de que essa seria a melhor maneira de abordar o comportamento humano. Então, bem, tem um debate muito grande acerca dessa ideia de racionalidade, tá bom? E a outra ideia é que a ideia de pensar na margem, né? O que significa pensar na margem? A ideia de pensar na margem é a questão de colocar As pessoas sempre pensam, por exemplo, você vai fazer compra, tudo bem? Como é que você já está com o carrinho cheio? Comprou bastante coisa, comprou biscoito, carne, leite, açúcar, um monte de coisa. E aí você olha um último produto e você pensa, bom, eu compro esse produto ou não, certo? Isso é o que a gente chama de margem. Aí você está na margem. Por quê? Porque você pensa o seguinte, se eu comprar esse produto, ele vai me dar um bem-estar que você conhece, porque assumimos que você é racional, tudo bem? Mas aí você pensa, bom, esse produto custa o preço dele. E aí você olha, o preço dele é maior ou é menor que o bem-estar que esse produto adicional vai me trazer com essa compra? Se você acreditar que é maior, você vai comprar. Se você acreditar que é menor, você não vai comprar. A ideia é que a decisão dos indivíduos sempre é feita na margem. A pessoa sempre vai comprar até que a unidade adicional de um produto na sua cesta de compra não seja superior ao custo. Tudo bem? Eu sei que é muito termo técnico colocando aqui, mas a ideia é só que você sempre vai comprar enquanto estiver ganhando bem-estar com aquilo, até o momento que uma unidade adicional não te dá mais bem-estar. Aí você parou. Parou para mim, não quero mais comprar, não vou mais comprar mais. Tudo bem? Essa é a ideia. E princípio 4, que parece bem... eu lembro quando eu estava no primeiro período, que eu lembro de ter estudado esses princípios e ter pensado, ora, isso é bem óbvio, né? As pessoas reagem a esse sentido. Não. E quando a gente pensa como óbvio isso a gente não... Acho que, na minha opinião, pelo menos, a gente não está entendendo o quão profundo essa frase sabe? O quanto ela diz sobre o ser humano. E ela diz algo muito importante. Vamos usar o exemplo da renda básica universal. Bem, digamos que você quer saber quais são os efeitos de propor uma renda básica universal no Brasil. Bem, todo mundo vai concordar comigo o seguinte: se eu te der dinheiro
suficiente para você se manter, comprar tudo que você quer, muita gente vai decidir não trabalhar, certo? A ideia que está por trás disso é que eu te dei um incentivo para não trabalhar. Te dar dinheiro sem você ter feito nada, sem você ter trabalhado, sem você ter criado nenhum tipo de riqueza para ninguém, para a sociedade, te dá um incentivo para ficar em casa, deitado na cama, só gastando o dinheiro que você recebeu. Tudo bem? Como a renda agora que o governo deu para as famílias por causa de toda essa situação do Covid. O que não quer dizer que seja errado. Não é porque isso cria um incentivo que você vai dizer, tá bom, então eu sou contra a renda básica universal, sou contra dar dinheiro para as pessoas, sou contra a Bolsa Família. Não quer dizer isso. Só quer dizer que você tem que ter isso em mente na hora de pensar esse tipo de política. Que esse tipo de política vai criar um incentivo e você tem que saber como esse incentivo vai afetar as pessoas para você saber se a política realmente vai fazer efeito. Porque o que acontece muitas vezes são políticos que pensam em políticas sem analisar os incentivos que elas trazem, só pensando nas intenções. Você tem que pensar além das intenções. Por mais que a intenção da política seja reduzir a pobreza, será que ela vai criar os incentivos adequados para realmente criar um ambiente com menos pobreza? Será que taxar exaustivamente os mais ricos, as grandes fortunas, vai realmente criar os incentivos adequados de forma que eles realmente paguem esses impostos e esses impostos possam ser distribuídos para os mais pobres? Será? Ou será que eles vão usar esse dinheiro, vão vão fugir do país para ir para algum paraíso fiscal onde eles não vão ter que gastar tanto com impostos? Eu não sei a resposta. E muita gente não sabe. É uma pesquisa atual ainda. Tem que saber, a gente tem que pesquisar nesse sentido e tentar entender como esses incentivos vão afetar as vidas das pessoas, tudo bem? Eu vou abrir um espaço aqui para perguntas e respostas, a gente já falou bastante, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Tudo de boa? Para vocês poderem perguntar. Eu já tinha visto que alguém tinha levantado a mão, então eu sou meio... vamos ver o chat aqui? É participante, João. Participante? Participantes, Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Pode levantar a mão, Tite. Ainda não tem ninguém. Então, Bem, tudo bem. Acho que tem gente um tempinho. Provavelmente vai estar sem microfone também. Se tiver sem microfone, pode digitar levanta a mão e aí digita no chat, gente. Não tem problema, tá bom? Lá. Aí a Pamela levantou a mão. Vou tirar o seu mute, Pamela. Tudo bem? Eu não sei se eu consegui. Não foi? O que é que eu faço? Faz aí, vê se você consegue. Não tem como. Ela tem que se... Pamela, então você se Mandei para ela. Se quiser, se gostaria, né? Pode falar no chat também, você sabe. Sim, vão ser disponibilizados, Pamela. Ok. Aqui a Ana Clara Chaim falou: o que você quis dizer com os economistas acreditam que os seres humanos não são racionais? Tá bom. Legal, perguntas boas. Não entendi o porquê do custo é o que você desiste para obter. Está ligado ao valor que o indivíduo... Tá bom. O pessoal está com um pouco de dificuldade de levantar a mão. Essa coisa. Mas eu vou respondendo, então, conforme eu tô lendo aqui, tá? Primeiro, a pergunta da Ana Clara aqui. O que você quis dizer com os economistas acreditam que os seres humanos não são racionais? Tem um campo de pesquisa, Ana Clara, que se chama de economia comportamental. Inclusive, esse livro aqui eu super recomendo, tá? Acho que está espelhado, mas o nome é Misbehaving, de um economista dessa área, que... Qual é a ideia deles? Eles acreditam que os axiomas que os economistas clássicos proporam para caracterizar o comportamento humano, aqueles que eu descrevi já, a completude, a transitividade, tem alguns outros que a gente usa também, como a ideia de que os seres humanos sempre querem mais. Por exemplo, a gente sempre quer mais dinheiro, a gente não tem saciedade, tudo bem? O que faz sentido, até a princípio, você pensar assim, você gostaria de ter 10 mil reais ou 100 mil reais? A maioria das pessoas diria, eu prefiro 100 mil reais. Mas o que se observa mais e mais vezes é que, por meio de experimentos controlados e evidências empíricas, é que algumas dessas características não são verdadeiras para descrever todos os seres humanos. A gente observa seres humanos que não respeitam a racionalidade no sentido de saciedade, por exemplo. Tem seres humanos que têm algum espírito mais fraterno, sei lá, que às vezes preferem, por exemplo, dividir dinheiro com o outro, por exemplo, doação. Doação é uma ideia totalmente irracional, concorda? Porque a única coisa que eu disse para definir a racionalidade é que você prefere mais a menos, você consegue classificar tudo que você gosta, e que se você tem uma cadeia de preferências, essa cadeia
a transitividade. Vai ser difícil eu explicar de novo. Mas, levando isso em conta, doações seriam algo totalmente racional. E seria algo totalmente racional. E é algo que seres humanos fazem diversas vezes. Dar um presente. Dar um presente é algo totalmente racional. Por quê? Porque a gente está assumindo que só a pessoa sabe o que ela gosta de verdade. Então, o melhor presente, inclusive se você namora um economista, em tese, o melhor presente para um economista seria dinheiro. Porque, compara, a ideia é que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, concorda? O dinheiro pode comprar qualquer coisa que você daria como um presente. Então, de um ponto de vista super simplificador aqui do ser humano racional, seria o melhor presente possível, né? Porque com aquele valor eu tenho uma gama de escolhas infinitas para escolher o que eu quero comprar. Que é algo que não se verifica. As pessoas gostam de receber presente. Elas gostam de pensar que a pessoa que deu o presente pensou no que ela gostaria de receber. Tudo isso é interessante. E é algo que foge da racionalidade que os economistas tradicionais não modelam. Tudo bem? Só para ressaltar o ponto em relação a isso, é o que eu falei lá no início. A gente está utilizando de hipóteses simplificadoras para poder tentar descrever uma realidade. Então, quando a gente diz que um agente é racional na teoria econômica, a partir do que o João falou de transitividade e completude, a gente não está querendo dizer que a pessoa é racional, não é racional em todos os sentidos da vida dela. Não. A gente está adotando uma hipótese no nosso modelo para poder tentar descrever a realidade. E essa hipótese, nesse ramo que o João falou de economia comportamental, ela vai adotar características distintas e diferentes para poder tentar explicar a mesma realidade. Então, é só uma hipótese para poder tentar simplificar a realidade e a gente conseguir traduzir ela no papel, numa equação, de uma forma mais simples e com um grande poder preditivo. Então, a gente não está fazendo a categoria de tem racional e não tem racional. Não, a gente está querendo... a ideia de agregar robustez, né? A gente quer criar modelos mais e mais robustos, né? Tem um custo para isso, né? Se você tentar modelar o ser humano como ele é, nenhum computador vai conseguir modelar isso. Como eu disse mais cedo, é uma variável infinita, né? Aqui o Pedro falou que não entendeu porque o custo é o que você desiste para obter. Está ligado ao valor que o indivíduo agrega ao produto? Então, beleza. Você está falando de duas coisas diferentes aí. O valor que o indivíduo agrega a algo é o que a gente chama, em economia, de utilidade. A utilidade que ele tem sobre algo, e essa utilidade é subjetiva. Quando a gente fala do custo, a gente está falando de o seguinte: dada a utilidade que geralmente é uma função, que ele agrega a cada um dos objetos existentes, dado isso, o custo de algo vai ser o melhor uso daquele mesmo capital, né? Por exemplo, quando você vai pensar em um consumidor, como dei exemplo do consumidor no supermercado, a ideia de que comprar por exemplo, você vai no supermercado e você vai comprar uma caixa de leite, tudo bem? E aí, qual é o custo dessa caixa de leite? Se você for falar com um contador, alguma coisa assim, ele vai te dizer, o custo é o preço que está aí na embalagem. Mas não necessariamente, tudo bem? Por quê? Porque, digamos que você tem outro objeto, por exemplo, pasta de amendoim, que você gosta muito mais que leite, muito mais. A sua utilidade para a pasta de amendoim é muito maior que a de leite. Mas custa a mesma coisa, tem o mesmo preço. Então, na verdade, o custo de oportunidade, que a gente chama, do leite, de comprar essa caixa de leite, não é simplesmente o preço que está ali. O custo de oportunidade de comprar essa caixa de leite é não comprar a sua pasta de amendoim favorita. Você gosta muito mais que leite. Então, o custo é bem maior do que o preço está dizendo, tudo bem? É essa a ideia que a gente está falando aqui. Tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui. João, vou pegar aqui que a Ana Clara falou. Não sei se foi a Ana Clara, quem foi? Alguém perguntou sobre a Revolução Marginalista. Gabriela Souza perguntou o que foi a Revolução Marginalista e quando foi. A Revolução Marginalista foi no final do século XIX. Ela basicamente é uma revolução dentro da estrutura acadêmica da economia. E mais embaixo perguntaram qual era a linha que os economistas seguiam antes. Dentro da economia como um todo, não existe uma única teoria para a economia. Não existe uma teoria unificada. Existem diversas teorias. Mesma coisa na física. Você tem uns caras lá que vão querer traduzir na teoria das cordas, o outro cara que vai querer traduzir em mecânica quântica. Na economia segue o mesmo princípio.
Você tinha a escola histórica alemã, que é a escola conhecida de Marx e Hegel. Você tinha esses caras, e a partir disso você começa a ter a Revolução Marginalista. Basicamente é uma galera que começa a olhar para a economia a partir de Adam Smith, a partir de Ricardo, que é o Marshall, esses nomes assim. Basicamente eles estão olhando para a economia e querendo dar um novo tratamento para a teoria do valor. O que é a teoria do valor? É justamente olhar para uma coisa e dizer: qual o valor disso daqui? O que isso aqui vale? Aqui a gente está falando de uma teoria do valor na margem. É o que o João falou aí. A gente está olhando para um produto, quanto que aquilo ali vai me agregar mais de utilidade, entendeu? Enquanto as teorias anteriores, elas estavam dizendo que o valor, existia algum valor intrínseco dentro daquele produto, enquanto na Revolução Marginalista a gente passa a olhar para o produto a partir da nossa experiência. Então, essa revolução ela dá origem a duas grandes escolas de economia, que é a escola que eu e o João estudamos, que é a escola neoclássica de economia, né? Que a teoria que a gente está apresentando aqui para vocês é da escola neoclássica. E dá voz também a outra grande escola de economia, que é a escola austríaca, que muita gente aí deve conhecer a escola austríaca, porque tem uns adeptos que fazem bastante barulho, não no sentido ruim, né? Eles têm bastante voz na internet, né? Então, são duas escolas de economia que diferem, sim, entre si nos seus métodos, têm suas diferenças, mas elas buscam explicar a economia e elas têm esse mesmo caráter marginal, entendeu? Tem coisas diferentes, mas esse caráter marginal é presente nas duas escolas. Certo. O Rian aqui fez uma pergunta. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Eu pulei alguma, desculpa. Primeiro vamos ler essa do comentário aqui do André Moraes. Em questão, para as empresas, é melhor um governo que cobra taxas justas e dá à população saúde, educação e segurança, dando a ela maior poder de compra, do que um governo que cobra baixas taxas, tanto da população quanto das empresas, mas não fornece tais recursos? Então, Rian, desculpa, André, isso é uma questão subjetiva. Vai depender da população, quem a população vai escolher como seus representantes, porque aí não tem uma resposta certa e errada. O que um economista pode te dizer é o seguinte: dado que você prefere um sistema com baixa taxação, qual a maneira mais eficiente de propor isso? Qual a maneira que talvez leve a menor desigualdade, se você estiver interessado em diminuir a desigualdade? Vamos taxar consumo? Vamos taxar renda? Vamos taxar o quê? Como a gente faz isso da maneira mais eficiente possível? E o exemplo que eu dei, que eu acredito que seja o que você está se referindo, que é a taxação das grandes fortunas, é a ideia de que a gente tem maneiras mais eficientes de taxar pessoas mais ricas, de forma a compartilhar essa renda com os mais pobres de maneira mais eficiente, de forma que a gente dê mais renda para os mais pobres e tire menos renda dos mais ricos, tudo bem? Acho que essa é a ideia, não sei se é. Só para poder explicar mais um ponto em cima disso, que eu acho que é um ponto introdutório muito importante aqui, é dizer o papel do nessa Revolução Marginalista, ali mais ou menos naquele mesmo período, os mesmos caras que participaram da Revolução Marginalista, eles quiseram trazer para a ciência econômica uma distinção entre a ciência normativa e a ciência positiva. O que é isso? A ciência positiva, ela está interessada em descrever o fenômeno em si, apenas uma descrição do fenômeno. Então, você vai olhar para um carro e você vai falar: o carro é branco. Esta é uma frase puramente positiva. Ela não tem nada em cima disso. Então, uma frase de economista puramente positiva é: a taxa de juros impacta na inflação. Beleza. Agora, uma frase normativa, da palavra norma, ou seja, de regular, uma frase que tem um peso para poder dizer o que tem que ser feito, o governo, o Banco Central do Brasil, o Copom, que é que determina a taxa de juros, deveria baixar a taxa de juros. Isto é uma frase normativa, já fugiu do escopo positivo da economia, da descrição dos fatos, e passou para recomendação de política. Então, essa é uma coisa que a gente tem que deixar bem clara aqui, porque quando a gente está falando da teoria, a gente está falando de uma ciência positiva. A gente não está dando nenhuma recomendação. A gente está falando o fato, a gente está descrevendo uma realidade com base num modelo. A gente não está dando recomendação do que tem que ser feito e do que deveria ser feito. A gente pega os conceitos mais eficientes, tal.
eu acho que é bom a gente prosseguir agora, porque senão a gente vai ficar parado. Vamos só dar algumas respostas rápidas, assim. Vou lendo Sim. assim, vou dando respostas um pouco mais rápidas, gente. Desculpa. Tá. Para dar tempo de ver o conteúdo todo. Aqui a pessoa falou de outras teorias, como a do Adam Smith, valor trabalho e tal. Guilherme acho que já falou sobre isso bem. Né? A ideia é que são escolas anteriores que foram tem teorias mais robustas que representam melhor Mas para o final eu vou falar também dele. Ótimo. Aí aqui o Domenico perguntou, mas aí naquele exemplo do próximo in, por ser um objeto que você gosta, seria calculável o custo de não comprar ela? Então, Domenico, depende das hipóteses que você estiver usando no seu modelo. Na maioria das vezes, quando a gente fala disso, a gente fala que o custo seria o máximo, né? Seria resultado de um processo de maximização. Que você pode se perguntar se é possível calcular no mundo real, no supermercado com infinitas possibilidades. Não é possível. Mas o que a gente faz é algumas simplificações e em alguns modelos específicos a gente consegue aplicar essas ideias. Tá? A escola de Chicago segue a escola austríaca, correto? Não. A escola de Chicago segue a escola de Chicago, que é uma teoria em si mesmo, que é liberal, mas não rejeita evidências empíricas como a escola austríaca faz. Tudo bem? Poderia explicar a maneira de expandir a fronteira de produção? Ela apenas desculpa, gente, tá difícil. Tô scrollando aqui, ele vai demais. Ela é apenas expandida através da tecnologia ou também o aumento do número de horas trabalhadas? Ou essa concepção já estaria dentro da máxima de produção? Já estaria dentro das horas trabalhadas. O jeito de expandir ela é só através de aumento de tecnologia, aumento de educação, que se considera como capital humano, tudo bem? Essas são as maneiras que a gente conhece. Algumas outras também devem existir, mas eu não tenho tanto conhecimento dessa área. Tudo bem? Mas a ideia esses custos, como custos de trabalho, já estão incorporados na ideia da fronteira, tá bom? João, agora deu 50 minutos mais ou menos de aula. Deu, né? Vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos e a gente volta? Para poder... Tá bom para vocês? Vão até 6 horas? Vão até 6 horas? Eu não tenho muito o que fazer, então eu vou ficar aqui conversando com vocês. Quem quiser ficar aí? Eu também. Eu só vou dar o tempo para vocês poderem pegar uma água. Mas é legal conversar. Eu acho mais legal conversar do que a aula. Então, até 6 horas aí, quem quiser falar, pode só levantar a mão aí que eu vou... Levanta a mão e eu vou chamar o nome da pessoa e você pode falar com a gente. Slides. A gente vai disponibilizar os slides, né, Guilherme? Sim. O Flávio vai fazer isso, pode deixar. Tá, beleza. O Rian agradeceu aqui respondida. Nada, meu. O Pedro, pode desmutar seu microfone aí e a gente qual o objetivo profissional de vocês após se formarem? Pedro, eu quero ser acadêmico, acho que o Guilherme também. A gente quer fazer o mestrado e depois fazer o doutorado e depois tentar dar aula em alguma universidade bacana. Minha ideia é dar aula no MIT. É um sonho grande mesmo, mas é bom sonhar grande. Tá bom? João, você leu o livro Os Axiomas de Zurique? Não, Miguel, não cheguei a ler esse livro, não. Vou até dar uma pesquisada aqui, tá bom? Vou colocar na minha lista. O Pedro está com a mão levantada. Pedro, se você quiser desmutar o seu microfone para poder falar. Exatamente. O Pedro abaixou sonhar a mão. Grande custa o mesmo que sonhar pequeno, isso aí. Então, Laone... Aqui o Pedro falou que ficou na dúvida da relação de doações. Tá bom. Talvez eu não tenha construído muito bem esse argumento mesmo. Mas a ideia é a seguinte. Vamos lá. A ideia é a seguinte. Doações, em tese, qual é o bem para um ser humano racional de fazer uma doação? Você está usando dinheiro que você podia usar
outros bens que estariam uma utilidade maior, e você está dando para outra pessoa usar esse mesmo capital por motivos que você quiser. O que você pode fazer é argumentar que esse doação em si é um bem que a pessoa tem ofere uma utilidade nesse bem. Isso é completamente compatível com o modelo atual, né? A questão é você teria que especificar isso. A ideia é que a ideia de doação como se livrar de dinheiro é que não é racional, tudo bem? Acho que eu não expressei muito bem esse ponto. Mas se você modelar a doação como um bem que a pessoa está comprando e ofere uma utilidade, perfeito. Está bem modelado, tudo bem? Vocês vão ver que muito dessas coisas são bem... depende da modelagem, tá, pessoal? Novamente, economistas vão argumentar que dá para modelar com a mesma teoria clássica, neoclássica, no caso. Outros economistas vão dizer que é impossível, que não é suficiente. Tem um grande debate aí. Eu sinceramente, é o que me anima para estudar a ciência mais a fundo, porque eu acho interessantíssimo. Sinceramente, eu acho que economia é a psicologia com matemática, tá ligado? Eu adoro. Lawane tá com a mão levantada, pode desmutar o microfone se quiser, se sentir confortável. Oi, gente, boa noite. Vocês falaram isso muito rapidinho, mas eu queria aproveitar esse intervalo, não sei se vai dar tempo, para vocês explicarem, por favor, qual a diferença entre a escola austríaca de Chicago e a clássica. Legal. Beleza, tá bom. Basicamente, vou falar, olha, só explicar uma coisa antes. Na faculdade, a gente não estuda, por exemplo, a gente não tem uma matéria que é escola austríaca, outra matéria é escola de Chicago. O que a gente estuda, pelo menos na EPGE, quem está interessado em entrar na EPGE, vai ser bacana saber isso, a gente estuda por teoria mesmo. Por exemplo, estuda Micro 1, que a gente vê teorias de consumidor, teoria da firma. Aí, Micro 2, a gente vê teoria dos jogos e assim por diante. Tudo bem? Mas qual é o lance? O lance é que a gama das coisas que a gente estuda é um conjunto de conhecimento que foi elaborado por muitas escolas. Tudo bem? A escola de Chicago é basicamente uma escola mesmo. Tem um conjunto de ideias atreladas a ela, como a ideia do liberalismo, a ideia da renda básica universal, proposta por Milton Friedman, e algumas coisas assim, tudo bem? Mas é basicamente uma escola liberal que concorda em maior parte das coisas com os neoclássicos tiram muito do que a gente concorda da escola de Chicago, tudo bem? É uma escola, se eu não me engano, veio pós-marginalista. O Friedman, inclusive, faz um livro que ficou famosíssimo como um livro de metodologia da ciência econômica, falando sobre a ideia das hipóteses e como as hipóteses deveriam ser tratadas, se as hipóteses deveriam ser verdadeiras ou não. Muito legal. Fiz um trabalho sobre isso, foi bem bacana. E a escola austríaca é uma escola que a gente chama, no nosso meio, de heterodoxa. Por quê? Porque ela não está incluída no core de conteúdo que a gente estuda, que é verificado por pares, que é robusto cientificamente e que tem uma aceitação na academia, tudo bem? Que a gente chama do mainstream. Ela não está dentro desse mainstream. Ela está meio que... Não estou dizendo que você deve rejeitar. Não quero, então. É só que, é uma escola que tem algumas coisas que o mainstream decidiu que não deveria fazer parte da ciência econômica neoclássica, tudo bem? Que é o que a gente estuda. Dentro da economia... Acho que Pode falar, Guilherme. Dentro da economia, basicamente, a escola neoclássica ela ocupa um papel central, né? Porque as teorias da escola neoclássica estão no centro da teoria econômica, todos os papers os artigos que são feitos estão dentro dela, e os que são adjacentes têm muito pouca relevância, sabe? Não tem muita relevância para a teoria econômica. E só para deixar claro, antes da gente voltar, porque já vai dar 6 horas, uma distinção clara entre a escola austríaca e a escola neoclássica é a utilização da modelagem matemática para poder explicar o mundo. Os austríacos têm um argumento filosófico baseado em ética de que não se deve utilizar
a matemática para poder descrever indivíduos, né? Segundo eles, isso é eticamente inaceitável. Enquanto nós, da escola neoclássica, não. Nós utilizamos, sim, da matemática, de uma forma bem sofrida às vezes, né, João? Para Bota sofrida poder nisso. Então, assim, a gente tem modelos econômicos que, se eu mostrasse aqui para vocês, vocês iam cair para trás, porque é um negócio que tem uma complexidade muito grande. Mas tem um poder de descrever a realidade, assim, absurdo. Então, essa é a principal distinção entre a escola austríaca e a escola neoclássica que a gente está aqui compartilhando a teoria. Defendendo, né? Defendendo não, só jogando a teoria. Eu tô vendo aqui que a galera tá falando e eu tô vendo que isso vem muito alimentado de debates na internet. Eu já fiz parte de muitos debates assim, que o pessoal vê a economia como se fosse um grande debate entre Keynes e Hayek, né? Gente, resposta curta. Todo pesquisador, assim, tem alguma coisa para contribuir, tá bom? A gente não... Quando você começa a estudar a ciência a fundo, para de ser um jogo de escolher o seu time e defender. O outro é comunista, anarcocapitalista, meu Deus. Tá certo. E começa a ser simplesmente uma ideia de que, conforme você estuda mais a ciência, pelo menos essa é a minha experiência, você vai percebendo o poder desse aparato que se chama ciência, vez após vez, conseguir fazer previsões corretas. E você começa a confiar nessa ciência. E aí você para de pensar, tipo assim, tá, eu sou liberal e eu só vou escutar o que liberais falam. Não, cara, eu não vou dizer isso. O que eu vou dizer é o seguinte, eu vou escutar aquilo que tiver bastante pesquisa, que tiver bastante evidência, que tiver, sabe, que existe um estudo robusto por trás que apoia aquilo, tudo bem? Não é uma questão aqui que falaram, não sei se foi brincando ou não, de apoiar ou não o status quo. Porque a gente realmente, desculpa esse pessoal aí que tem uma cisma com economistas, eu conheço muita gente que não gosta, mas vê nos economistas como se eles estivessem só tentando levantar uma bandeira. Porque muitas vezes parece, né? A gente fala assim, peraí, não vamos tributar tanto as pessoas ricas. Parece até que tem um cara rico que me pagou para dizer isso, né? Não, é só que realmente o que a gente encontra na teoria, às vezes acaba nesse sentido. Muitas vezes não. Muitas vezes é no sentido mais humanitário, vamos dizer assim. Aí depois... Então vamos voltar? Vamos lá, vamos continuar. Ulisses? Tá, depois a gente continua a conversa, galera. Vamos continuar aqui a teoria. Vamos lá, tá? Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como as pessoas interagem. Depois de ter falado sobre como as pessoas pensam, né, como é o caráter individual do comportamento das pessoas, vamos tentar entender o que acontece quando esses caráteres individuais né, se encontram e eles têm que se relacionar de alguma forma, seja por meio do mercado, seja por meio de um serviço, de um trabalho que você tem que prestar para uma firma, ou qualquer coisa assim, tudo bem? Começando aqui, a gente tem o princípio 5, que já é polêmico. Ele diz o seguinte: comércio pode ser bom para todos. Qual é a ideia disso? É porque muita gente vê a ideia de uma compra e venda como se fosse um jogo de soma zero. Como se tivesse alguém levando uma vantagem com uma relação comercial e uma pessoa levando uma desvantagem. Porque existe uma ideia até meio marxista de que o bem teria um valor objetivo, certo? Derivado do trabalho que foi empregado para produzir aquele bem. E, portanto, se você pagar acima desse valor, você sai na desvantagem. Se você pagar abaixo desse valor, sai na vantagem. Tá bom. A ideia é, comércio não funciona assim. Não é um jogo de soma zero. É possível as duas pessoas, é muito comum, na verdade, as duas pessoas saírem bem dessa situação. E por que isso é verdade? Por causa da ideia que a gente falou já sobre a utilidade ser subjetiva. O fato da utilidade sobre um bem ser subjetiva implica que a ideia de uma troca, o comércio, pode levar a um aumento de bem-estar para ambas as partes, assim como uma relação de trabalho, gente. Tudo bem? Um caso clássico disso, que a gente usa muito uma teoria, na verdade, é a ideia da vantagem comparativa, certo? Que você não precisa ter uma vantagem absoluta para fazer uma troca, para fornecer um serviço. Tipo, a ideia é, você não precisa ser, digamos que você faz sapato, tudo bem? Você não precisa ser o maior fazedor de sapatos do mundo para poder trocar
sapato com, sei lá, outro bem aí, com uma vaca, sei lá. Digamos, você tem duas pessoas, um é um fazendeiro que tem uma vaquinha e o outro é um fazedor de sapato. Só que o que acontece? Digamos que o fazendeiro faz sapato melhor que o sapateiro. Pode acontecer, certo? Às vezes ele descobriu o talento na quarentena e descobriu que ele é muito bom fazendo sapato. Caramba, eu vou... Cara, mas e aí, o que acontece? O que acontece é que o que a gente vai ver é que, mesmo assim, o fazendeiro ainda vai comprar sapato com o sapateiro. Por quê? O que está acontecendo nesse sentido, e nesse caso, né, como a gente não introduziu moeda no nosso modelo, ele iria trocar uma vaca por um sapato, tá bom? É um sapato muito caro. É um sapato da Gucci, sei lá. O que está acontecendo aí? O que acontece é que o fazendeiro tem uma vantagem comparativa em criar vaca, certo? Ele é melhor criando vaca do que o sapateiro, e o sapateiro não é melhor fazendo sapato, tudo bem, que o fazendeiro, como a gente falou, mas se ele fizer sapato, ainda vai valer a pena. Por quê? Porque o fazendeiro é melhor fazendo vaca do que sapato. Pode estar meio confuso. Mas a ideia as pessoas não vão trocar, não vão fazer comércio de forma que elas só comercializem aquilo que elas são melhores fazendo. Por quê? Porque pode ser que existam bens que, embora a pessoa não seja melhor fazendo, dentre os bens que ela é capaz de produzir, aquele que ela produz melhor é um sapato, por exemplo. Entendeu? E aí ela vai comercializar sapato. E aí ela vai sair no ganho. Esse que é o lance. Guilherme, se quiser falar um pouco mais disso, ele lá no final tem slide sobre isso. Eu vou adentrar mais a fundo isso lá no final. Pode. Tá. É um assunto meio complicado. Costuma ter uma aula inteira para falar de vantagem comparativa. Talvez na conversa a gente possa explicar um pouquinho melhor, tá bom? Mas a ideia, a princípio, é que relações comerciais não são um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? É um jogo que se um ganha, o outro perde. Não é verdade. As relações comerciais possibilitam ganhos dos dois lados. É basicamente essa ideia que está vindo daí, tá bom? E como a gente fundamenta essa ideia? Por meio da ideia da utilidade subjetiva. A utilidade subjetiva. Então, pode ser que fazendo uma troca, eu não estou pagando simplesmente ou mais ou menos que o custo de verdade daquele objeto, porque eu tenho um valor subjetivo sobre aquele objeto. Tudo bem? Essa é a ideia. Guilherme, olha o chat aí. Eu vou continuando, o Guilherme vai olhando, tá? Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Tá bom, vamos lá. Essa é um pouco polêmica também, né? Galera que é Ancon aí no chat, que tinha falado, vai ser contra isso. Tá bom. Mas de onde vem essa ideia de que os mercados são... Na real, vamos lá. Tem algumas situações em que os mercados são eficientes. Tem um teorema, eu não vou entrar muito nessas partes mais complicadas, mas existe um teorema em microeconomia, que é o primeiro teorema do bem-estar social, que diz que alocações de mercado, dadas certas restrições, são o que a gente chama de Pareto ótimo. Eu vou eliminar o Pareto aí, porque isso ia ser um pouco longo de explicar. Mais tarde, se vocês ficarem curiosos, podem pesquisar no Google também. Mas a ideia é que, em algumas situações, mercados conseguem organizar, né, de maneira legal a atividade econômica, certo? Ninguém sai mal, tudo bem? Todo mundo sai de maneira justa, tá? E algumas dessas situações em que fazem o mercado não ser eficiente, a gente vai ver mais para frente na aula de quinta. A gente vai falar sobre alguns desses casos que fazem os mercados não serem tão eficientes, tá bom? Então, fiquem antenados aí, tá? Falando agora do princípio 7. Às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Você vê que esse slide é bem um slide de centrista, né? Ele fala defender o mercado aqui, agora ele vai defender o governo aqui. É isso mesmo, gente, porque o que acontece é que a maioria das respostas de perguntas como mercado ou governo é algo no meio. Às vezes o mercado é bom, às vezes o governo intervir é uma boa também. Como? Dá um exemplo. Monopólio. Existem monopólios naturais. Vários. O que acontece? A gente tem vários mercados
que você tem um custo de entrada de capital enorme. Como é que você vai entrar no mercado de antena de celular, gente? Vamos lá. Você é um pai digamos, um pai de família, trabalha com, sei lá, ele trabalha vendendo sapato. E aí ele pode simplesmente vender a loja de sapato dele para entrar no mercado de antena de celular? Não, porque a antena de celular é muito cara. Para ele entrar nesse mercado, tem um custo de entrada muito grande. Ele não vai conseguir pagar, tudo bem? E aí, como é que a gente resolve isso? Por quê? O que acontece? Porque monopólios e oligopólios, eles são ineficientes. Eles extraem o que a gente chama de excedente do consumidor. Como assim? Tipo, eles vão cobrar um preço maior do que seria cobrado se você tivesse um livre mercado. Não é eficiente, essa é a ideia. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente coloca o governo no meio da equação. O governo vai chegar lá e falar, amigo, você não pode cobrar tão alto assim. Vamos ver. Vamos tentar combinar aqui um preço mais baixo que esse que você pode cobrar, de forma que o pessoal não se ferre tanto, tudo bem? Ou, sei lá, o governo arruma uma taxação, algum jeito de regularizar a situação, tudo bem? Para acabar com essa possibilidade desse monopólio, oligopólio, extrair totalmente esse excedente, tá? Ou algumas outras situações, mercado financeiro. Você não pode simplesmente deixar que uma empresa fique à mercê dizendo a informação que ela quiser. Por exemplo, o caso aquele cara ricão que foi preso um tempão. Guilherme, me ajuda aí. Ai, gente, esqueci. Tá, a ideia é que o cara pode ter uma empresa em que ele revela informação falsa sobre ela. E assim, agregando valor nessa empresa. Como é que você vai saber se essa informação é verdadeira ou falsa? Você tem que ter algum aparato regulativo para verificar, para olhar lá se o cara está realmente compartilhando informação verdadeira, se ele está mentindo sobre o produto dele, tudo bem? Você vai, por exemplo, o caso da carne da Friboi, tá ligado? Que estava cheio de papelão. Você precisa do Estado, do governo, para chegar lá e falar, cara, você não pode vender carne assim. Quem quer saber que o cara estava botando papelão na carne se não tivesse o Estado para regular, né? Não ia ter como saber. Depois eu discuto com os ANCAPs aí, para ouvir a opinião de vocês. Tá bom? João, para de compartilhar a tela aí, que eu vou compartilhar a minha aqui. Tudo bem. E vamos tocar o barco aqui. Vamos entrar na quarta parte da aula de hoje. E ainda dentro dos 10 princípios, eu vou falar dos 3 princípios finais aqui, que dizem respeito a como a economia funciona. Só antes de entrar, eu percebi que a galera está fazendo um ruído muito grande no chat aí. Se vocês puderem pensar um pouco o que vocês estão falando, só para poder não fazer muito barulho, que acaba atrapalhando a gente aqui. Fica aparecendo notificação no chat era o tempo esse mesmo. todo. Joesley, tá certo. Valeu. Aí fica aparecendo notificação o tempo todo aqui e acaba causando muito barulho para a gente. Vamos continuar então. O princípio número 8, ele basicamente vai nos dizer que o padrão de vida, o bem-estar que a população de um país consegue usufruir, ela é originada da capacidade dela de produzir bens e serviços. O que é essa capacidade de produzir bens e serviços? Nada mais é do que a produtividade daquela sociedade, nada mais é do que a produtividade das máquinas que estão ali dentro. Quanto maior for essa produtividade, mais você faz com a mesma quantidade de recursos. Logo, você vai ter mais bens sendo ofertados nessa economia e, consequentemente, as pessoas dentro dessa economia conseguem usufruir de mais bens com a mesma quantidade de recursos. Então, quanto maior for a produtividade desse determinado país, mais bem-estar as pessoas vão ter. Então, quando o economista está lá enchendo o saco, não, produtividade, tem que falar de produtividade, como é que está a produtividade do trabalhador? Como é que está a produtividade da máquina? Não é porque a gente é psicopata ou maluco que só quer saber de produtividade. Não, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida dessa população. Então, às vezes, se você for parar para observar diferentes países, o norte-americano, por exemplo, com o salário mínimo norte-americano, ele consegue usufruir de muito mais bens do que um cara com salário mínimo aqui no Brasil, com o salário mínimo da Índia, com o salário mínimo da África do Sul. Ele consegue usufruir de muito maior volume de bens. Ele não tem que lutar para sobreviver como brasileiro, por exemplo. Por quê? Porque a produtividade das pessoas lá é maior. A produtividade das máquinas que eles têm, tem maior tecnologia, tem muito mais tecnologia desenvolvida,
desenvolvida, isso faz com que a fronteira de possibilidade de produção expanda, como a gente já disse, e aí essas pessoas conseguem ter acesso a mais bens dentro dessa economia. O princípio número 9 se diz respeito à inflação, né? O que a gente está querendo descrever aqui é um fenômeno de caráter monetário, é um fenômeno em relação à moeda. Então, o que a gente está querendo descrever aqui é basicamente, à medida que um governo vai imprimindo uma certa quantidade de moeda e jogando aquilo ali dentro da economia, isso necessariamente vai causar inflação. E por que isso acontece? Para imaginar que eu sou uma pessoa muito bem intencionada, mas, no tanto, enquanto inocente. Eu sou inocente, mas sou bem intencionada. E eu chego lá na frente e falo, não, vou dar R$1.000 para todo mundo, para tirar todo mundo da pobreza. Eu dou R$1.000 para todo mundo. Poxa, todo mundo está com uma renda muito maior agora. Todo mundo está com uma quantidade de dinheiro muito maior. Aí todo mundo vai lá comprar. Todo mundo vai comprar, todo mundo vai comprar. O cara que está vendendo vai olhar e falar, pô, tá todo mundo com mais dinheiro. Tá todo mundo com uma quantidade de R$1.000 a mais. Eu posso aumentar o preço. E inflação nada mais é do que o aumento de preço. E esse aumento de preço foi originado pelo quê? Pela impressão de dinheiro por parte do governo. Então, à medida que você... e aí, como o João estava falando, um cara pode desenvolver uma teoria para poder explicar a inflação. Aqui no Brasil, inclusive, um dos nossos professores, chamado Fernando de Holanda Barbosa, é um velhinho muito simpático, inclusive, ele é um dos grandes caras aqui no Brasil que pensou sobre hiperinflação. Ele pensou, pô, é um fenômeno justamente na América Latina, é uma patologia da economia que foi muito forte aqui. O México passou, a Argentina passou, os países que estão ao nosso redor passaram por essa experiência de hiperinflação. E o que é hiperinflação? É o preço subindo vertiginosamente sem parar durante um período de tempo. Se vocês perguntarem aos pais de vocês, certamente vocês vão ver isso. A gente ia para o mercado com R$50 num dia, no outro dia R$50 não comprava nada. Por quê? Os preços dispararam absurdamente. E isso tem aí suas origens nesse tipo de política governamental, que é a impressão de dinheiro para poder satisfazer uma necessidade política ali. Então, esse nono princípio, ele é mais um dos fatores que nos ajudam a interpretar a realidade econômica. O 10º princípio, ele tem origem num conceito que é chamado a curva de Phillips, e o que a gente está querendo dizer aqui é basicamente o seguinte: no curto prazo, a gente tem um trade-off no curto prazo, e quando a gente está falando de curto prazo, a gente está falando de 3 meses, 4 meses, 5 meses, a gente não está falando de 10 anos, certo? No curto prazo, você vai ter um trade-off, que o João falou lá no primeiro princípio, você tem uma escolha a ser feita entre a inflação e o desemprego. O aumento da quantidade de moeda numa economia, ela vai estimular, de forma geral, o consumo, certo? Eu estava falando aqui, pô, todo mundo com R$1.000 na mão, a galera vai para a rua, vai comprar coisa, vai comprar, seja a pessoa mais necessitada vai comprar uma carne, ou a pessoa que já tem dinheiro sobrando vai comprar um tênis. Então, você aumenta a demanda por bens e serviços. À medida que você aumentou essa demanda pelos bens, as empresas elas vão elevar os preços, mas esse é um sinal para as empresas também. Qual o sinal que elas têm? Pô, galera, tem mais dinheiro, se eu produzir mais, eu vendo mais. Então, quando as empresas tomam essa decisão, o que elas têm que fazer? Contratar gente. Na hora que elas contratam gente, você tem uma menor quantidade de desemprego. Esse é o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Basicamente, se você aumenta a quantidade de moeda, você como governo vai lá imprimir moeda, você aumenta a demanda, aumentando a demanda, a oferta tem que se ajustar e a oferta se ajusta através da contratação de mais pessoas. Isso daqui é a descrição de um fenômeno. Essa daqui é uma frase, como eu falei antes, é uma frase completamente positiva. Eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor em cima dela, ou seja, eu não estou fazendo nenhuma análise normativa disso daqui. Podemos pensar, qual será que é o impacto disso no longo prazo? Quais são os malefícios que você vai ter a partir desse tipo de política? Então, só para poder terminar aqui, esses 10 princípios, eles descrevem mais ou menos, de uma forma bem interessante, alguns pontos básicos da economia.
eles descrevem como a economia vai funcionar, como os agentes vão tomar suas decisões, e isso é um conjunto de fatores que vão impactar na teoria daqui para frente, que vai ser mostrada para vocês. Agora eu vou adentrar o que o João começou falando lá um pouco mais atrás, e para concluir também a aula aqui, sobre vantagem comparativa e especialização. Esse é um fenômeno que ele não é descendente da Revolução Marginalista, e esse fenômeno não é um fenômeno descendente só do século XIX. Esse é um fenômeno que foi capturado a sua existência lá em Adam Smith. O cara lá no final do século XVII, início do século XVIII, o cara viu, se a gente tem uma galera, e aqui eu tenho um exemplo que eu não vou tentar adentrar muito, mas eu vou dar uma explicação básica para mostrar como você, se especializando na produção de um determinado produto em que você é melhor produzindo, ou não necessariamente você é o melhor, você acaba aumentando o consumo geral dessa população, sabe? Então, eu tenho um exemplo aqui, que é basicamente a quantidade de batatas e a quantidade de carnes que 2 caras conseguem produzir. Então, você tem o agricultor e você tem o pecuarista ali. Vocês podem ver que o pecuarista ele consegue produzir mais dos 2. E aqui embaixo, sem comércio. Sem comércio, o agricultor consegue produzir 4 quilos de carne e o pecuarista consegue produzir 12 quilos de carne. Em relação à batata, o agricultor produz 16 e o pecuarista produz 24. Só que se os dois viram e falam assim, o pecuarista vira para o agricultor e fala, poxa, se você se especializar só em batata e eu fizer uma combinação dos dois aqui na minha produção, nós vamos consumir mais de tudo. Nós vamos conseguir consumir um pouco mais de tudo. Então, aqui se vocês observarem, ai meu Deus, sem querer eu passei aqui, foi mal. Aí você percebe ali que essa ação foi tomada. O agricultor foi lá e falou o seguinte, vou ouvir o que esse pecuarista tem a dizer, vou ouvir o que ele está falando e vou fazer o seguinte, vou produzir só batata, enquanto o pecuarista produz uma combinação dos dois. Aí eles vão lá e vão fazer o seguinte, o pecuarista fala, eu te dou 5 quilos de carne que eu produzi e você me dá 15 quilos de batata dos 32 quilos que você produziu. Aí o consumo deles passa a ser 5 quilos de carne, 17 quilos de batata para o agricultor e o pecuarista passa a consumir 13 quilos de carne e 27 quilos de batata. Perceba ali, ganho de comércio. Eles conseguiram aumentar a quantidade consumida de todos os itens. Cada um deles conseguiu consumir mais de todos os itens. Ou seja, a especialização, o agricultor não é o melhor em produzir batata, só que se ele se especializar em produzir batata, vale mais a pena para todos eles. Então, você vê como o poder da especialização e do comércio a partir dessa especialização, ele gera ganhos para as pessoas. As pessoas conseguem consumir mais a partir dessa especialização. E eu botei uma frasezinha aqui do Adam Smith, que ela traduz muito bem esse pensamento. Ele fala, a máxima que todo chefe de família prudente deve seguir é nunca tentar fazer em casa o que lhe custará mais caro para fazer do que comprar. O alfaiate não tenta produzir seus próprios sapatos, mas os compra do sapateiro. O sapateiro não tenta confeccionar suas próprias roupas, mas as compra do alfaiate. O fazendeiro não tenta fazer nenhum nem outro, mas se vale desses artesãos. Todos constatam que é mais interessante usar suas capacidades naquilo que tem vantagem sobre seus vizinhos e comprar com parte do resultado de suas atividades ou o que venha a dar no mesmo, com preço de parte delas, aquilo de que venham a precisar. Ou seja, se eu vou para o mercado, eu vou lá e me especializo em ser economista e ser professor, vai ter alguém que está se especializando, por exemplo, em produzir o meu sapato, vai ter alguém que está se especializando em produzir o carro que eu vou andar, alguém vai estar especializado em produzir talvez um serviço que não faz eu precisar de carro mais, posso andar de Uber agora. Então, essa especialização e essa vantagem comparativa que o João falou, essa vantagem que eu tenho na produção daquele bem em relação a você, e por isso eu vou me especializar só nele, não vou me especializar em outra coisa, isso faz com que
todos na sociedade tenham ganhos a partir do comércio desses bens. Eu acho que essa aqui é uma tradução muito boa do que o João estava falando lá do princípio 5. Agora eu vou falar um pouco sobre o princípio número 8, que eu falei lá sobre a produtividade dos países. E a pergunta que não quer calar é: por que esse negócio de produtividade ele serve para alguma coisa? Por que isso é importante? E eu vou trazer aqui para vocês um caso da vida real. Eu vou trazer algo que aconteceu aí nos últimos 25 anos. A gente tem ali na figura, como vocês podem ver, uma decomposição do crescimento da produtividade dessas economias. E quais são as economias? É a Coreia, que no caso é a Coreia do Sul, tá? É os Estados Unidos, o Chile, o México e o Brasil. Perceba que o Brasil, ali em preto, ele tem menos 12% de crescimento de produtividade. O Brasil, no período de 1980 a 2005, um período que, se vocês já procuraram saber, aí, ele é marcado muito forte pelos períodos de hiperinflação, períodos ali da redemocratização, em que a gente estava enfrentando muita dificuldade com dívida externa, por causa dos choques do petróleo, que o Greg falou ontem. Então, assim, nesse período, até 2005, o Brasil teve um crescimento de menos 12% na produtividade, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, teve um crescimento de 47%. Mas o caso assustador é a Coreia. A Coreia teve 206% de crescimento da produtividade. Como que eles fizeram isso? Na década de 60, a Coreia do Sul tomou uma decisão. A Coreia estava na mesma situação que o Brasil, um país atrasado, um país com baixo poder de produção, um país com, obviamente, baixa produtividade. Só que a Coreia falou o seguinte: a gente vai investir em educação e investir em educação básica para que as pessoas consigam chegar lá na frente e ser mais produtivas. E aí, olha que resultado interessante que a gente tem. E por que a produtividade determina o bem-estar de um país? Olha só o que aconteceu. Década de 80, em vermelho, a Coreia do Sul, e em verde, o Brasil. Aqui nós temos um gráfico da renda per capita dos dois países. Na década de 80, olha aqui a nossa querida Coreia, nosso querido Brasil, no mesmo lugar. Crescimento da produtividade, vocês lembram, né? 200% da Coreia. Olha o que aconteceu com a renda per capita da Coreia. A renda per capita da Coreia explodiu. E olha a gente aqui no Brasil, ó, com essa trajetória triste. Então, a gente vê como a produtividade ela é importante para a gente poder aumentar o nível de bem-estar de uma população. A Coreia do Sul, como que a Coreia do Sul fez isso? Educação. No Brasil seria tão difícil? Não sei. São várias questões aí que eu não tenho a resposta e eu duvido que muita gente tenha a resposta. Só que o que eu estou querendo mostrar aqui, por que a produtividade importa? Porque a produtividade quer dizer que a gente faz mais a gente faz mais com a mesma quantidade de recursos. Então, a gente consegue oferecer no mercado, a gente consegue aumentar a quantidade de bens que as pessoas vão consumir sem aumentar a quantidade de recursos, sem aumentar o custo da produção desses bens. Então, a qualidade de vida dessa população vai necessariamente aumentar, e o que pode ser muito bem traduzido pela renda per capita da Coreia do Sul em relação ao Brasil. E aqui, a partir disso, eu venho para outro gráfico que eu vou mostrar outro gráfico desse e vou explicar o que é esse gráfico, mas ele também mostra uma curiosidade muito grande sobre a China e que muitos de vocês podem ouvir, e provavelmente eu vou desmistificar uma coisa que vocês acreditam aqui. Esse gráfico, basicamente, o que ele está fazendo é mostrar na parte de baixo aqui, ó, você vê que tem aqui, ó, mais pobre e mais rico. Cada país. E aqui você tem, ó, percentagem do mundo, da distribuição de renda do mundo. Então, aqui você tem a porcentagem de distribuição de renda do mundo, e aqui embaixo, no eixo X, você tem a porcentagem de distribuição de renda para cada país. Então, o que esse 25 aqui quer dizer no eixo X? Ele quer dizer que 25% da população desse país, ou seja, aqui na Índia, ó, nesse pontinho aqui, eu acredito que está todo mundo vendo, eles equivalem a 10% da população mundial em renda. Ou seja, a pessoa número 25% de cada país
da Índia aqui, ela tem a mesma quantidade de renda que a 10ª pessoa do mundo. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, ó, o mais pobre da Índia é um dos mais pobres do mundo. Tá vendo? Aqui no mundo, olha onde ele está. Ele está aqui em 3% aqui, né? Vamos supor que aqui é 3%. E o primeiro por cento mais pobre da Índia e do Brasil, que é essa curva verde, está entre as pessoas mais pobres do mundo. Então, os mais pobres do Brasil estavam em 2005. Reparem que esse gráfico, passei aqui. Esse gráfico é de 2005. O mais pobre do Brasil era igualmente pobre a pessoa da Índia, que estava entre as pessoas mais pobres do mundo. Enquanto isso, aqui o Brasil em cima, ó, os 100%, aqui, ó, a gente está perto de 100%, as pessoas mais ricas do Brasil estão entre as pessoas mais ricas do mundo. O que isso quer dizer? O Brasil caminha toda essa trajetória aqui, ó. Diferente da China, que tem uma curva mais assim, né? Mais reta assim, o Brasil está assim. Ou seja, o Brasil tem as pessoas mais pobres do Brasil são as pessoas mais pobres do mundo. E as pessoas mais ricas do Brasil estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Então, o que isso pode nos dizer sobre produtividade? A gente tem os Estados Unidos, que é um país com a produtividade muito alta. Os Estados Unidos é um país que as pessoas são conhecidas por ter essa produtividade muito alta, como eu já traduzi antes. E como isso se traduz nessa questão de renda? Olha só que coisa legal. Você tem aqui, ó, a 1% das pessoas mais pobres dos Estados Unidos que estão aqui, elas equivalem a 60% da renda mundial. Ou seja, a pessoa mais pobre dos Estados Unidos, ela está com uma renda maior do que 60% da população mundial. E você pode olhar mais para frente. Você pode olhar aqui, ó, o 1% mais pobre dos Estados Unidos tem mais renda do que os 45% a 50% mais pobres do Brasil. Então, a pessoa mais pobre dos Estados Unidos, ela está muito, mas muito melhor do que 45%. Ela está muito melhor, não, né? Ela está melhor do que 40% da população brasileira, mais pobre. Então, isso daqui traduz um fato muito interessante sobre produtividade. Isso aqui nos diz o seguinte: um país que é mais produtivo, ele não consegue só fornecer para as pessoas que estão lá em cima um nível de qualidade de vida bom. Ele fornece para essas pessoas que estão aqui embaixo também. Porque o arroz fica mais barato, o feijão fica mais barato, a carne fica mais barata, você tem máquinas que processam essas coisas de uma forma muito mais simplificada, com alta tecnologia e um menor custo. E eu acho que eu já fiz o meu ponto aqui. Mas olha a China, que curioso. A China aqui estava completamente abaixo do Brasil, né? Isso em 2005. E a China, não sei se vocês sabem, mas a China tem um regime lá que é comunista, nós sabemos disso, mas a estrutura de mercado deles é basicamente a estrutura de mercado capitalista. A diferença é que a propriedade lá, ela não é privada, a propriedade ela é pública. Entretanto, eu estudei numa faculdade que mandava uma galera para a China e eles basicamente chegavam falando para a gente, cara, é muito louco, porque o governo chinês, ele funciona na base da produtividade. Se você está na China como um governante, você só escala para cima, não é com voto, você escala com produtividade e resultado. Você está mostrando, pô, fiz essa província aqui sair do zero. Essa província saiu do zero, cresceu, teve crescimento econômico, as pessoas estão melhor. É assim que os caras escalam lá. Então, a produtividade chinesa, ela cresce ao longo dos últimos 10 anos com uma intensidade muito grande. E, como eu já disse, o que você espera é você vai ter um crescimento da renda per capita desses países e da qualidade de vida dessa população. Olha o ano de 2015, que legal que temos aqui. A China na mesma curva que o Brasil. Em questão de 10 anos. O Brasil se manteve no mesmo lugar, mas a China já alcançou a gente. A diferença é que os mais pobres da China continuam mais pobres que os mais pobres do Brasil, enquanto os mais ricos do Brasil agora são menos ricos que os mais ricos da China. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é como o aumento da produtividade ele consegue gerar um aumento de renda per capita e, consequentemente, um aumento de qualidade de vida da população. Agora, só para poder terminar aqui, que é aquela questão do salário escravo chinês. Não, as pessoas lá recebem salário de escravo, que não sei o quê, blá, blá, blá. Será? Olha só, 2005, salário /bege escuro. Olha o salário chinês. Era menor que todos os países. 2016, o salário da indústria chinesa, o salário dos setores chineses, já é maior do que o do Brasil.
Isso se traduz mais forte ainda na indústria chinesa. O salário das pessoas da indústria chinesa são maiores do que o salário dos brasileiros na indústria. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a produtividade que eu tanto falei aqui, vocês querem atestar se ela é realmente boa para poder melhorar a qualidade de vida da população? Acho que não tem um exemplo mais significativo do que esse daqui. Não estou fazendo nenhum debate novamente, estou só falando sobre fatos. Não estou fazendo debate se o Brasil deveria fazer a mesma coisa ou a gente deveria adotar as políticas que são adotadas lá na China. Só estou falando o seguinte: a produtividade, o aumento da produtividade, ele é capaz de aumentar a qualidade de vida de uma população. E eu acho que o exemplo chinês aqui é um exemplo muito propício para a gente poder falar dessa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente passou por 10 princípios de economia que são muito importantes para poder entender qual é a fundamentação econômica. A gente explicou para vocês como um economista pensa e quais são as principais lições que a gente pode aprender, principalmente da causalidade, da correlação que eu falei lá atrás. O João falando dos princípios de economia, como as pessoas tomam decisão, como as pessoas enfrentam trade-offs e pensam na margem. Isso vai ser muito importante daqui para frente. A teoria que a gente vai estar mostrando aqui para vocês, ela está fundamentada em cima desses princípios. E eu realmente espero que vocês tenham gostado da aula. Só gostaria de lembrar que, antes da gente partir para mais um debate, que nós aqui, né, tutores, estamos representando o Centro Acadêmico. O Centro Acadêmico é uma instituição sem fins lucrativos e esse curso está sendo oferecido de graça, mas nós deixamos o PicPay aí para quem quiser fazer uma contribuição para a gente. Acredito, eu aceitei logo de início aí fazer parte desse projeto, porque eu acredito que passar os conhecimentos de economia para vocês no ensino médio é extremamente importante, para vocês conseguirem ter mais uma ferramenta de pensar o mundo de alguma forma. Vocês são atingidos constantemente com informação de professor, com informação de pai, mãe, e vocês têm que se questionar: será que isso é verdade? Será que a economia tem alguma ferramenta que eu possa me aproveitar para poder questionar esses fatos ou essas coisas que são tão dadas, essas coisas que são tão certas? Será que isso é verdade mesmo? Então, gostaria de deixar o espaço aberto aí para vocês me perguntarem. Eu e o João estamos à disposição. Oi. Deixa eu só fazer um comentário antes. Até também uma dúvida, uma pergunta para vocês. Vocês amanhã vão dar outra aula, né? Vocês dois. Vocês pretendem amanhã abordar, por exemplo, uma discussão legal para a gente ter com a galera aqui no ensino médio sobre meia entrada, lei da meia entrada? Vocês vão abordar amanhã ou não? Se não, eu passo a bola para vocês agora, para a gente discutir isso. Não, a gente pode falar agora. É uma boa ideia. Não, se vocês não... Porque, de repente, vocês já prepararam a aula de amanhã falando, né, da lei da meia entrada, que é uma coisa que, assim, é um dos temas muito atuais, toda hora tá, né, um tema bem atual, principalmente para a galera jovem, né? Para a gente jovem, estudante. Eu acho que a partir de amanhã... Só falar aqui, a partir de amanhã a gente vai explicar um pouco sobre os conceitos de oferta e demanda, como eles se relacionam, e eu acho que é importante ter esse ferramental para poder discutir a meia entrada. Saber como funciona a oferta e demanda, como é que você botar um preço mínimo, um preço máximo, qual o impacto disso nessa composição aí. Eu acho que para debater esse assunto a gente precisa desse ferramental. Show. Então, beleza, amanhã a gente discute. Inclusive, a gente já pode até... A gente bola uma enquete com a galera, que amanhã a gente já começa a aula com, né, boa. Uma enquete legal. Mas, enfim. Gente, só lembrando aqui, atrapalhando o João e o Guilherme mais uma vez, lembrando que Centro Acadêmico aqui, tudo que o João, o Guilherme e qualquer outro voluntário do projeto tá falando, dando opinião, isso não reflete a opinião nem da Fundação Getúlio Vargas, nem da Escola de Economia da FGV, nem do Centro Acadêmico, pois ambas as três somos instituições sem fins lucrativos e apartidárias. Então, os autores são responsáveis pelas suas opiniões, mas eu achei uma aula incrível, mas eu acho que o João e o Guilherme querem ouvir mais os alunos, né? Eu também quero ver a galera. O pessoal tá falando bastante coisa interessante aqui.
pessoal tinha trazido a ideia quando o Guilherme estava falando de inflação e tal, bem legal, que era sobre o congelamento de preços, né, galera? Isso é um assunto bem bacana, mas eu também acho que fica melhor a gente falar depois que a gente souber um pouquinho melhor sobre oferta e demanda, que a gente consegue explicar por meio de um gráfico bacana, todo mundo entende. Então, a gente já deixa esse gancho aí para a aula de amanhã, ó. O pessoal vem aí, a gente explica em primeira mão sobre lei da meia entrada e congelamento de preços. Bem legal. A gente faz o seguinte, todos os alunos agora viraram deputados e a pauta de amanhã vai ser a votação de uma lei da meia entrada. Então, quando a gente começar a aula amanhã, a gente vai soltar o painel eletrônico da Câmara dos Deputados, que nada mais é do que uma votação aqui no Zoom. Vocês vão votar se vocês são, né, a favor ou contra. Boa. Tá? Aí, pessoal que tiver dúvida sobre o conteúdo de hoje, pode falar aí. Eu lembro que teve gente que perguntou, mas eu tenho péssima memória, então se puder repetir. Eu vou parar de compartilhar minha tela, certo? Vou deixar só a gente aqui. O pessoal tá querendo saber dos mínimos. Vamos usar o esquema de levantar a mão. O Rian Fagundes está com a mão levantada. Rian, se quiser abrir o... Tá me ouvindo aí? Sim, pode falar. Eu queria que vocês falassem sobre a deflação, se ela funciona igual à inflação, por favor. Certo. Grato. Tá. Quer falar, Guilherme? Por mim, tanto faz, mas a deflação ela é um fenômeno um pouco recente. A deflação mais conhecida que a gente tem ocorreu na década de 90 no Japão, principalmente. E qual o fenômeno que você observa nesse período? É justamente uma trava da demanda das pessoas dentro da economia. As pessoas simplesmente elas deixam de gastar volume de recursos. E o que você vai observar dentro da economia é uma queda vertiginosa nos preços, justamente para responder essa demanda das pessoas que diminuiu de forma acentuada. Acho que não vale a pena entrar aqui nas questões monetárias, até porque é um assunto muito recente na economia, né? Na década de 90 que você começa a ter estudo sobre deflação e como as autoridades monetárias elas têm que reagir a esses eventos. Mas eu acho que cabe ressaltar aqui que a deflação ela é originada justamente nesse processo de atravancar a demanda, as pessoas param de consumir, a demanda por bens e serviços ela diminui de um nível absurdo e, consequentemente, os preços eles acabam descendo, eles têm um movimento contrário da inflação. É só você pensar que é um movimento no sentido contrário. Enquanto a inflação é aumento de preços, a deflação é justamente a queda de preços e a caixinha de Pandora aí da economia monetária, da economia de política monetária hoje em dia é justamente o debate sobre deflação, sobre taxa de inflação muito baixa, junto com taxa de juros muito baixa. Esse é um assunto assim, muito legal e muito recente. Mas eu acho que o ponto principal é realmente entender. A demanda cai lá embaixo, o preço ele vai acabar caindo também em movimento contrário da inflação. É só um movimento que vai no sentido oposto. A Laura trouxe um questionamento bacana. Ela falou assim, as pessoas no Japão começaram a poupar demais, né? Mais por questões culturais ou econômicas? Então, Laura, é muito complicado ver essas coisas. O Japão costuma ser sempre um exemplo porque o Japão tem uma cultura muito diferente dos outros países, né? Aquela questão que eu estava falando mais cedo sobre o indivíduo racional, que a gente maximiza. O japonês tem uma cultura que muitas vezes foge essa regra. Então, é difícil saber o que vem da cultura e o que é um fenômeno econômico no Japão, de fato, tá? Porque, realmente, esse lance de poupar exageradamente é uma questão cultural do japonês mesmo. O japonês não é um consumista, pelo menos de bens materiais, como o americano, como o povo ocidental. Mas também tem questões econômicas aí que o Guilherme já falou, que estão envolvidas nesse aumento de poupança, né? Tipo, toda a questão do governo dar os incentivos adequados para a população poupar. E, às vezes, acaba, né? Como as pessoas reagem aos incentivos, acaba que esses incentivos são exagerados e você tem uma poupança muito, muito maior do que se deveria
e para o país, gerando um consumo subeficiente, né? O Pedro Henrique está com uma mão levantada ali. Pedro Henrique, se você quiser abrir seu microfone para poder falar, pode abrir. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, pode falar. Na verdade, o Pedro Henrique... beleza. É porque eu estava falando do Pedro Henrique Campelo. Perdão. Então deixa. Então eu espero. Deixa só ver se ele vai falar. Levanta sua mão também. Boa noite. Fala, Aí, isso. Pode falar, Pedro. Eu queria saber sobre, como aluno do ensino médio, no processo de escolha da faculdade, eu queria saber sobre o pensamento político que segue as faculdades públicas do Rio de Janeiro, o FRJ, o ERJ, o UF. O pensamento econômico. Pedro, você está querendo ferrar a gente, Pedro? Olha, ô João, você sabe que uma vez eu fui assistir uma palestra na UF, era na época da reforma da Previdência, 2016, eu estava no 3º ano, no pré. Aí você sabe que o diretor de lá falou assim, olha, eu aqui na economia sou keynesiano, mas a galera aqui da UF acha que eu sou neoliberal, porque... né, ou seja, o cara é membro da Associação Keynesiana, né? A galera, para quem não assistiu a aula de ontem, keynesianismo prega, né, uma intervenção do Estado na economia de alguma certa forma, mas também não tanta. E o cara na UF é visto como como o neoliberal, neoliberal. Cara, mas, tipo, falando na moral mesmo, tipo, tem departamentos e departamentos, cara. O departamento da UF é um departamento que eu só escuto coisa boa. Tem uma coisa muito boa do departamento da UF, que ele fica do lado do departamento de matemática. E aí o pessoal consegue fazer uma grade, assim, espetacular, que o cara sai pronto para, uma carreira de sucesso. Então, se vocês estão pensando... podem ficar abertos, tem muitos departamentos bons mesmo. Eu trabalho no IBRE, que é um órgão da FGV, e tem um pessoal lá do UFRJ que também é muito bom, tá ligado? Então, tipo, não precisa ficar com medo. Passou na federal, tá com medo de, sei lá. Cara, se você tiver uma mente questionadora e tal, procurar se aprender com o pessoal que realmente sabe, realmente questionar, tu vai aprender, vai ficar bom, tá ligado? Então, tipo, só não se deixar levar muito pela pressão social, às vezes, que tem muito. Eu já fui da rural, então eu sei como é a pressão de todos os seus amigos terem uma posição política e você acabar ficando meio inclinado a ter aquela posição também para, né, se dar bem. É mais fácil, né? Mas todo mundo estiver... Dá de boa. Ninguém é bicho de 7 cabeças. Gente, o pessoal vai te respeitar. O IBRE que o João falou é o Instituto Brasileiro de Economia, que é da Fundação Getúlio Vargas. Aqueles índices de inflação, né, que vocês ouvem falar no jornal, IGP, é o IBRE que faz. Então, todo mês eles têm uma série de metodologias para montar cestas, né, de bens de um supermercado, e aí eles avaliam, né, a inflação, enfim. A FGV fornece isso. Pessoal, muito bom. Só um Pedro Rondon mandou uma mensagem aqui no privado sobre o último slide que eu falei da China, e ele falou, para mensurar a qualidade de vida na China, você não teria que levar em consideração o número de horas que as pessoas trabalham, o acesso delas a acesso a serviços. E quando eu estava falando de qualidade de vida ali, eu estava falando sobre... Eu deveria ter usado a palavra utilidade, que é o que o João falou lá atrás. A utilidade, como o João falou, as pessoas têm mais utilidade ao consumir mais. Então, à medida que você consome necessariamente um maior volume de bens, você necessariamente tem uma satisfação maior. E o que você observa na China é que as pessoas tiveram um aumento da renda, o país teve um aumento da renda per capita e, consequentemente, você tem um aumento no consumo de bens e serviços. E quando você tem esse aumento desse consumo de bens e serviços, você presume, a partir da teoria, hipóteses simplificadoras que a gente fez aqui, eu estou falando isso dentro da nossa teoria, que as pessoas tiveram um ganho de bem-estar, as pessoas tiveram um ganho de qualidade de vida. Mas o que eu estou falando de qualidade de vida é que, partindo do pressuposto... Temos de consumo, né? As pessoas têm maior utilidade, as pessoas têm maior bem-estar, elas se sentem melhor à medida que elas consomem mais, à medida que elas têm maior acesso a bens de consumo. Então, só para deixar essa questão do Pedro aí muito, muito clara, né? Eu não estou defendendo o governo chinês aqui não, galera. Ou que as pessoas lá vivem muito bem. Os cantões... A China é um caso interessante, recomendo vocês procurarem. Sempre tem muita coisa boa para aprender.
A Júlia perguntou se... O João Fausto está com a mão levantada. João, pode desmutar seu microfone se quiser fazer uma pergunta para a gente aí. Ô, pessoal, tranquilo, vocês conseguem me ouvir? Sim, pode falar. Eu vejo que o Brasil ele não tem um investimento externo porque ele talvez não seja considerado um local atualmente estável. Tem a questão também do Parlamento Europeu sobre as políticas ambientais. E hoje foi encaminhado ao Congresso, né, a proposta da reforma tributária que veio por meio do governo. E eu queria perguntar a vocês qual é o papel de uma reforma tributária em um sistema justo de tributação e qual é a posição dessa reforma num cenário externo, falando sobre investimento externo dentro do Brasil no aumento de produtividade. Entende? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. João, você quer responder? Eu só ia falar meio que, tipo, a questão da tributação está ligada com a questão do investimento externo à medida que tributação equivale a, né, mais custo, né? Basicamente isso. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto menos as empresas sentirem na pele a tributação, mais empresas exteriores vão querer investir aqui, vão se sentir confortáveis, sabe? Vai ser um custo menor. Nem a China tem um custo menor de mão de obra e por isso atrai muito investimento externo, empresas indo para lá, certo? Mas aí a questão são duas coisas diferentes, o lance de a gente, por um lado, querer atrair investimento externo por meio da tributação e, por outro lado, a gente querer criar um sistema tributário mais igualitário, tudo bem? Isso é o que a gente chamou lá atrás de trade-off, tá? A gente quer justamente encontrar qual seria a posição ótima aí, criar um sistema tributário ótimo que consiga balancear essas duas coisas de maneira a deixar a população satisfeita, porque a gente vive numa democracia, né? Então, basicamente o que a gente está procurando é um sistema ótimo aí, que consiga atrair investimento externo, mesmo para as empresas daqui do Brasil mesmo, que consiga não crie custos demasiados, né, para aquela questão que o Guilherme falou de perda de produtividade, né, e ao mesmo tempo não cria um sistema desigual, né? A tributação que a gente tem hoje em dia é muito desigual mesmo. A gente tem muita tributação em cima de consumo e quem consome mais é pobre, né, gente? Então, se você consome muito no consumo, você tributa muito no consumo, quem você está tributando é o pobre. O pobre vai pagar a maior parte do consumo, né? A maior parte do imposto. Não é isso que a gente quer. A gente quer João, Robin Hood às avessas. Né? Exatamente. Você rouba dos mais pobres, mas você tira, né, dos mais pobres, que é através do consumo, e você dá para os mais ricos. De 2015, 14, enfim, dos últimos 10 anos, as políticas de juros subsidiados do BNDES, favorecendo as campeãs nacionais. Depois vocês botam no Google aí, campeão nacional, era um conjunto de 10 empresas, 5 empresas, JBS, Odebrecht, OAS, que recebiam dinheiro subsidiado do governo. Quem pagava essa conta? Né? Quem comprava um litro de leite no mercado e pagava carga tributária alta, né? Pois é, gente. Gente, eu vou colocar agora aqui no chat a aula de ontem, tá? A aula de ontem. A aula de amanhã, o João e o Guilherme, vocês depois fazem um PDF, aí a gente manda amanhã. Sim. Tá? Beleza. Se puderem, a de amanhã vocês já façam um PDF, que aí amanhã a gente já começa a normalizar. Então, tá bom, gente? Eu só deixar claro aqui, eu gosto muito, botei aqui o slide de volta, mas é porque eu sempre tive essa necessidade de comunicar com pessoas um pouco mais novas em relação aos assuntos de economia. Eu acho que quando eu estivesse dentro da escola, muita coisa que eu estava ouvindo eu questionaria, eu viria e falar, não, mas peraí, que isso? Que história é essa? Eu sei que o mundo não funciona mais ou menos desse jeito. A partir desses conceitos aqui eu consigo elaborar uma resposta para o que você está dizendo aí. Então, eu acho que a comunicação com pessoas da idade de vocês é muito importante. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, sou do Espírito Santo, e aqui eu estudei numa escola chamada Guimarães Rosa. Sou muito grato de ter estudado nessa escola, porque eles abrem as portas para a gente que está estudando em faculdades boas, né, como a FGV, por exemplo. Tem amigos que foram para a UFMG, tem amigos que foram para a UFRJ, que foram para a Unesp,
E a escola lá recebe a gente, aqui, né, na minha cidade, a escola recebe a gente e bota a gente para conversar com pessoas da idade de vocês. E eu acho que essa troca de ideias é fundamental para poder mostrar o que vocês provavelmente vão encontrar no futuro, e não só mostrar o que vocês vão encontrar no futuro numa faculdade, mas também compartilhar o conhecimento de forma material mesmo, como a gente está fazendo aqui, que é dando esse curso de economia para vocês. Então, o e-mail do CAEG está ali. Por favor, se vocês têm mais dúvidas, se vocês têm mais perguntas para fazer, pode mandar para o e-mail do CAEG. Eu acho que eu não deixei o meu e-mail aqui no slide, mas vou colocar aqui. Não tem como eu colocar agora, mas eu vou disponibilizar o meu e-mail. Bota no chat. Bota aqui no chat o meu e-mail. Vocês podem me chamar onde vocês quiserem. Eu vou. Se for dúvida mais da matéria, vocês perguntem para os dois. Se for dúvida mais institucional, de problema de login, sei lá o quê, mandem. Sim. Mas tentem mandar, se for um negócio mais simples, manda pro e-mail. O e-mail não, pro Instagram, isso. Tá? Porque o e-mail é um saco ficar abrindo e respondendo. Eu particularmente, essa semana, eu tô atolado de coisa para fazer. Meu e-mail tá pipocando, eu tô surtando já, mas podem me chamar, gente. Eu converso com vocês, assim que eu puder eu respondo, porque eu acho que esse é um espaço que a gente tem que deixar aberto e para vocês crescerem aí Vamos encerrar? Vamos. Eu não consigo mandar galera. Até amanhã aí, quem vier. Falou. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado aí, galera, que botou a carinha. Galera. Vocês estão arrasando, hein? 150, 170 por aula. Não é mole não, hein? Galera de... Quantos anos você tem? Mais ou menos 15 anos, né? Galera de 15 anos, pô, no meio da quarentena, querendo aprender economia. Vocês estão de parabéns, viu? Abraço aí pro Zancap, hein? A galera da esquerda também. Vocês. A galera da esquerda, Zancap, todo mundo. Valeu, gente. Abração. 17 ali também, tá bom. Todo mundo. Valeu.